Michel Foucault. 9. História da loucura na Idade Clássica. 8. Figuras da loucura. A loucura, portanto, é negatividade. Mas negatividade que se dá numa plenitude de fenômenos, segundo uma riqueza sabiamente disposta no jardim das espécies. No espaço limitado e definido por essa contradição, realiza-se o conhecimento discursivo da loucura. Por baixo das figuras ordenadas e calmas da análise médica opera um difícil relacionamento, no qual se constitui o devir histórico. Relacionamento entre o desatino, como sentido último da loucura, e a nacionalidade, como forma de sua verdade. Que a loucura, sempre situada nas regiões originárias do erro, sempre em segundo plano em relação à razão, possa no entanto abrir-se inteiramente para esta e confiar-lhe a totalidade de seus segredos, tal é o problema que o conhecimento da loucura ao mesmo tempo manifesta e oculta. Neste capítulo, não se trata de fazer a história das diferentes noções da psiquiatria, relacionando-as com o conjunto do saber, das teorias, das observações médicas que lhe são contemporâneas. Não falaremos da psiquiatria na medicina dos espíritos ou na fisiologia dos sólidos. Mas, retomando uma a uma as grandes figuras da loucura que se mantiveram ao longo da era clássica, tentaremos mostrar como se situaram no interior da experiência do desatino. Como aí conseguiram, cada uma delas, uma coesão própria e como chegaram a manifestar de modo positivo a negatividade da loucura. Firmada esta positividade, ela não tem nem o mesmo nível, nem a mesma natureza, nem a mesma força nas diferentes formas da loucura. Positividade frágil, delicada, transparente, ainda próxima da negatividade do desatino, através do conceito de demência. Jamais densa, a que é conseguida, através de todo um sistema de imagens, pela mania e pela melancolia. A mais consistente, e também a mais afastada do desatino, e a que lhe é mais perigosa, é a que, através de uma reflexão nos confins da moral e da medicina, através da elaboração de uma espécie de espaço corporal tanto ético quanto orgânico, dá um conteúdo às noções de histeria, hipocondria, a tudo aquilo que logo será chamado de doenças nervosas. Esta positividade está tão distante daquilo que constitui o centro do desatino, e tão mal integrada em suas estruturas, que acabará por colocá-lo em questão, pondo de lado inteiramente ao final da Idade Clássica. 1. O grupo da demência. Sob nomes diversos, mas que abrangem quase todos o mesmo domínio, dementia, amentia, fatuitas, estupiditas, morosis, a demência é reconhecida pela maioria dos médicos dos séculos 17 e 18. Reconhecida e facilmente isolada entre as outras espécies mórbidas, mas não definida em seu conteúdo positivo e concreto. Ao longo desses 2 séculos, ela persiste no elemento do negativo, sempre impedida de adquirir uma figura característica. Num certo sentido, a demência é, dentre todas as doenças do espírito, a que permanece mais próxima da essência da loucura. Mas da loucura em geral, da loucura experimentada em tudo aquilo que pode ter de negativo: desordem, decomposição do pensamento, erro, ilusão, não razão e não verdade. É esta loucura, como simples avesso da razão e contingência pura do espírito, que um autor do século XVIII define bastante bem numa extensão que nenhuma forma positiva consegue esgotar ou limitar. A loucura tem sintomas variados ao infinito. Em sua composição entra tudo o que foi visto e ouvido, tudo o que foi pensado e meditado. Ela aproxima aquilo que parece mais afastado. Lembra aquilo que parece ter sido completamente esquecido. As antigas imagens revivem. As aversões que se acreditavam extintas renascem. As inclinações tornam-se mais acentuadas. Mas tudo, então, fica desorganizado. As ideias, em sua confusão, parecem-se com os caracteres de uma tipografia reunidos sem propósito estabelecido e sem inteligência. O que resultaria daí não teria um sentido coerentes. É da loucura assim concebida em toda a negatividade de sua desordem que se aproxima a demência. Assim, a demência é, no espírito, ao mesmo tempo o extremo acaso e o inteiro determinismo. Todos os efeitos podem se produzir aí, pois todas as causas podem provocá-la. Não existe perturbação nos órgãos do pensamento que não possa suscitar um dos aspectos da demência. Ela não tem sintomas propriamente ditos, é antes a possibilidade aberta de todos os sintomas possíveis da loucura.
É verdade que Willis atribuiu-lhe como signo e característica essenciais as tupiditas. Mas algumas páginas adiante as tupiditas tornou-se o equivalente da demência. Stupiditas sive morosis, a estupidez é assim, pura e simplesmente, a falha da inteligência e do juízo, atingindo por excelência a razão em suas funções mais elevadas. No entanto, mesmo esse defeito não é o primeiro, pois a alma racional, perturbada na demência, não está encerrada no corpo sem que um elemento misto constitua a mediação entre este e aquela. Da alma racional para o corpo desenvolve-se, no espaço misto, ao mesmo tempo continua interrompido, corpóreo e já pensante, esta anima sensitiva cive corpórea que veicula os poderes intermediários e mediadores da imaginação e da memória. São eles que fornecem ao espírito as ideias, ou pelo menos os elementos que permitem formá-las, e quando estas são perturbadas em seu funcionamento corporal, ou intelectus aces, como se seus olhos estivessem vendados, se torna frequentemente embrutecido ou pelo menos obscurecido. No espaço orgânico e funcional em que se desdobra e cuja unidade viva é lá segura, a alma corporal tem sua sede. Ali ela encontra também os instrumentos e os órgãos de sua ação imediata. A sede da alma corporal é o cérebro, de modo particular, o corpo caloso para a imaginação e a substância branca para a memória. Seus órgãos imediatos são formados pelos espíritos animais. No caso de demência, deve-se supor que o próprio cérebro foi atingido ou então uma perturbação dos espíritos, ou ainda uma perturbação combinada da sede e dos órgãos, isto é, do cérebro e dos espíritos. Se o cérebro é, isoladamente, a causa da doença, pode-se procurar as origens disso inicialmente nas próprias dimensões da matéria cerebral, quer por ser demasiado pequena para funcionar de modo conveniente, quer, pelo contrário, por ser demasiado abundante, tendo assim uma menor solidez e sendo como que de qualidade inferior, mentes acumine minus acomodum. Mas às vezes deve-se incriminar também a forma do cérebro. Quando não se tem esta forma globosa que permite uma reflexão equitativa dos espíritos animais, quando se produziu uma depressão ou uma saliência anormal, os espíritos são enviados em direções irregulares. Não mais lhes é possível, em seu percurso, transmitir a imagem verdadeiramente fiel das coisas e confiar à alma racional os ídolos sensíveis da verdade. A demência instalou-se. De um modo ainda mais fino. O cérebro deve conservar, para o rigor de seu funcionamento, uma certa intensidade de calor e umidade, uma certa consistência, uma espécie de qualidade sensível de textura e de granulosidade. Quando se torna demasiado úmido ou demasiado frio, não é isso o que frequentemente acontece com as crianças e os velhos? Surgem os indícios das tupiditas. Também se percebem estes indícios quando a granulosidade do cérebro se torna demasiado grosseira e como que impregnada de uma pesada influência terrestre. Este peso da substância cerebral não pode ser atribuído a um certo pesadume do ar e a uma certa grosseria do solo, que poderiam explicar a famosa estupidez dos biócios. Na morosis, os espíritos animais são os únicos a se alterarem. Quer por terem sido atacados por um pesadume equivalente, tornando-se grosseiros na forma e irregulares nas dimensões, quer tenham sido atraídos por uma gravitação imaginária na direção da lentidão da Terra. Em outros casos, tornaram-se aquosos, inconsistentes e volúveis. Perturbações dos espíritos e perturbações do cérebro podem ser, de início, isoladas, mas não permanecem assim por muito tempo. Não deixam de se combinar, seja porque a qualidade dos espíritos se altera como o efeito dos vícios da matéria cerebral, seja porque esta, pelo contrário, se tenha modificado em virtude das falhas dos espíritos. Quando os espíritos são pesados e seus movimentos demasiado lentos, ou quando são demasiado fluidos, os poros do cérebro e os canais por eles percorridos chegam a obstruir-se ou a assumir formas defeituosas. Em compensação, se é o próprio cérebro que tem algum defeito, os espíritos não conseguem atravessá-lo com um movimento normal e, por conseguinte, adquirem uma diátese defeituosa. Inutilmente se procuraria, em toda esta análise de Willis, o rosto exato da demência, o perfil dos signos que lhe são próprios ou de suas causas particulares. Não que a descrição seja desprovida de exatidão. Mas a demência parece abranger todo o domínio de alterações possíveis no domínio qualquer do gênero nervoso.
Espíritos ou cérebro, moleza ou rigidez, calor ou esfriamento, peso exagerado, leveza excessiva, matéria deficiente ou demasiado abundante. Todas as possibilidades de metamorfoses patológicas são convocadas ao redor do fenômeno da demência a fim de fornecer, para esta, explicações virtuais. A demência não organiza suas causas, ela não as localiza, não especifica suas qualidades segundo a figura de seus sintomas. Ela é o efeito universal de toda a alteração possível. De certo modo, a demência é a loucura menos todos os sintomas particulares a uma forma da loucura. Uma espécie de loucura em filigrana da qual transparece pura e simplesmente aquilo que a loucura é na pureza de sua essência, em sua verdade geral. A demência é tudo o que pode haver de desatinado na sábia mecânica do cérebro, das fibras e dos espíritos. Mas, num tal nível de abstração, o conceito médico não se elabora. Está demasiado distante de seu objeto, articula-se em dicotomias puramente lógicas, desliza na direção de virtualidades, não trabalha de modo efetivo. A demência, enquanto experiência médica, não se cristaliza. Por volta da metade do século XVIII, o conceito de demência continua negativo. Da medicina de Willis à fisiologia dos sólidos, o mundo orgânico mudou de aspecto. No entanto, a análise continua a ser do mesmo tipo. Trata-se apenas de delimitar na demência todas as formas de desatino que o sistema nervoso pode manifestar. No começo do verbete demência da enciclopédia, Almonte explica que a razão considerada em sua existência natural consiste na transformação das impressões sensíveis, comunicadas pelas fibras, chegam ao cérebro que as transforma em noções, através dos trajetos interiores dos espíritos. Passa a haver desatino, ou melhor, loucura, a partir do momento em que essas transformações não mais se fazem segundo os caminhos habituais, tornando-se exageradas, depravadas ou mesmo abolidas. A abolição é a loucura em estado puro, a loucura em seu paroxismo, como se tivesse atingido o ponto mais intenso da verdade. É a demência. Como se produz a demência? Porque todo esse trabalho de transformação das impressões se vê de repente abolido. Como o íris, Almonte convoca ao redor do desatino todas as perturbações eventuais do gênero nervoso. Há as perturbações provocadas pelas intoxicações do sistema, o ópio, a cicuta, a mandrágora. Bonnet, em seu Sepulchritum, havia relatado o caso de uma jovem que se tornara demente após ter sido mordida por um morcego. Certas doenças incuráveis, como a epilepsia, produzem exatamente o mesmo efeito. Contudo, mais frequentemente deve-se procurar a causa da demência no cérebro, quer por ter sido este alterado acidentalmente por um golpe, quer por apresentar uma malformação congênita e ter um volume demasiado pequeno para o bom funcionamento das fibras e a boa circulação dos espíritos. Os próprios espíritos podem ser a origem da demência por estarem esgotados, sem forças e lânguidos, ou ainda por se terem engrossado, tornando-se serosos e viscosos. Contudo, a causa mais frequente da demência reside no estado das fibras, que não mais são capazes de suportar as impressões e transmiti-las. A vibração que a sensação deveria provocar não se produz. A fibra permanece imóvel, sem dúvida por estar demasiado frouxa ou demasiado esticada, tendo se tornado inteiramente rígida. Em certos casos, ela não é mais capaz de vibrar em uníssono porque tornou-se demasiado calosa. Quanto às razões desta incapacidade de vibrar, estas podem ser tanto as paixões quanto causas inatas ou doenças de toda espécie, afecções vaporosas ou mesmo a velhice. Percorre-se todo o domínio da patologia a fim de se encontrar as causas e uma explicação para a demência, mas a figura sintomática sempre tarda a aparecer. As observações acumulam-se, as cadeias causais se esticam, mas é em vão que se procura o perfil próprio da doença. Quando Salvage se puser a escrever o verbete à mentia de sua nosologia e métodica, o fio de sua sintomatologia lhe escapará das mãos e ele não mais poderá ser fiel a esse famoso espírito dos botanistas que deve presidir a sua obra. Não sabe distinguir as formas da demência senão a partir de suas causas. A mentia senilis, causada pela rigidez das fibras que as torna insensíveis às impressões dos objetos.
Amentia serosa, devido a uma acumulação de serosidade no cérebro, tal como um açougueiro pôde constatar em bezerros loucos que não comiam nem bebiam e cuja substância cerebral estava inteiramente convertida em água. Amentia avenenis, provocada sobretudo pelo ópio. Amentia tumoré, amentia microcefálica. O próprio Salvages viu esta espécie de demência numa jovem que está no hospital de Montpellier. Chamam-na de macaca, por ter a cabeça demasiado pequena, e por parecer-se com esse animal. Amentia cicitate. De modo geral, nada enfraquece mais a razão do que fibras secas, esfriadas ou coaguladas. 3 moças que haviam viajado de charrete na época mais fria do inverno foram acometidas de demência. Bartolin devolveu-lhes a razão envolvendo-lhes a cabeça com uma pele de carneiro recém-escorchado. Amentia morosis. Salvages não sabe se deve distingui-la da demência acerosa. Amentia habictu. Amentia rachiálgica. Amentia aquartana, devido à febre quartã. Amentia calculosa. Não foi achado no cérebro de um demente um cálculo psiforme que nadava na serosidade do ventrículo. Num certo sentido, não há sintomatologia própria à demência. Nenhuma forma de delírio, de alucinação ou de violência lhe pertence de fato, por sua necessidade natural. Sua verdade é feita apenas de uma justaposição. De um lado, uma acumulação de causas eventuais, cujo nível, ordem e natureza podem ser tão diversos quanto possível. Do outro, uma série de efeitos que têm por característica comum apenas a manifestação da ausência ou o funcionamento defeituoso da razão, só a impossibilidade de atingir a realidade das coisas e a verdade das ideias. A demência é a forma empírica, a mais geral e a mais negativa ao mesmo tempo, do desatino, a não razão como presença percebida que ela tem de concreto, mas que não permite que se determine o que tem de positivo. É esta presença, que escapa sempre a si mesma, que Dufour tenta delimitar mais de perto em seu traité de l'entendement humain. Ele faz com que prevaleça toda a multiplicidade de causas possíveis, acumulando os determinismos parciais que se puderam invocar a respeito da demência. Rigidez das fibras, secura do cérebro, como queria Bonnet, moleza e serosidade do encéfalo, como indicava Idanos, uso da memendro, do estramônio, do ópio, do açafrão, conforme as observações de Rey, Baltain, Bareri, presença de um tumor, de vermes encefálicos, deformações do crânio. Todas elas causas positivas, mas que levam sempre ao mesmo resultado negativo, a ruptura do espírito com o mundo exterior e com o verdadeiro. Os acometidos pela demência são bastante negligentes e indiferentes a todas as coisas. Cantam, riem e divertem-se indistintamente tanto com o mal quanto com o bem. A fome, o frio e a sede estão presentes neles, mas não os afligem. Também sentem as impressões que os objetos fazem sobre os sentidos, mas não parecem preocupar-se com isso se assim se superpõem, porém sem unidade real, a positividade fragmentária da natureza e a negatividade geral do desatino. Como forma da loucura, a demência só é vivida e pensada do exterior. Limite onde se abole a razão numa inacessível ausência. Apesar da constância da descrição, a noção não tem poder integrador. O ser da natureza e o não ser do desatino não encontra, nela, sua unidade. No entanto, a noção de demência não se perde numa indiferença total. Na verdade, ela se vê limitada por 2 grupos de conceitos próximos, o primeiro dos quais é bastante antigo, enquanto o segundo, pelo contrário, só se isola e começa a se definir na era clássica. A distinção entre a demência e o frenesi é tradicional. Distinção fácil de estabelecer ao nível dos sintomas, pois o frenesi sempre se faz acompanhar pela febre, enquanto a demência é uma doença apirética. A febre que caracteriza o frenesi permite determinar simultaneamente suas causas próximas e sua natureza. Ela é inflamação, calor excessivo do corpo, queimadura dolorosa da cabeça, violência dos gestos e da fala, espécie de ebulição geral de todo o indivíduo. É ainda por esta coerência qualitativa que Cullen a caracteriza ao final do século XVIII. Os indícios mais certos do frenesi são uma febre aguda, uma violenta dor de cabeça, vermelhidão e inchação da cabeça e dos olhos, insônias persistentes. O doente não pode suportar a impressão luminosa nem o menor ruído. Entrega-se a movimentos irritados e furiosos. Quanto à sua origem distante, esta deu margem a inúmeras discussões.
mas todas se pautam pelo tema do calor, constituindo as duas questões principais em saber se a doença pode originar-se no próprio cérebro ou se não passa de uma qualidade dele transmitida, e se ela é provocada por um excesso de movimento ou por uma imobilização do sangue. Na polêmica entre Lamesnardiere e Duncan, o primeiro afirma que, sendo o cérebro um órgão úmido e frio, invadido por líquidos e serosidades, seria inconcebível que ele se inflamasse. Esta inflamação não é mais possível do que ver queimar um rio, sem artifícios. O apologista de Duncan não nega que as qualidades primeiras do cérebro são opostas às do fogo, mas o cérebro tem uma vocação local que contradiz sua natureza substancial. Tendo sido colocado acima das entranhas, ele recebe facilmente os vapores da cozinha e as exalações de todo o corpo. Além do mais, o cérebro é cercado e invadido por um número infinito de veias e artérias que o cercam e que podem facilmente vir lançar seu conteúdo em sua substância. E mais, essas qualidades, a moleza e o frio, que caracterizam o cérebro, tornam-no mais facilmente penetrável pelas influências estranhas, mesmo por aquelas que são as mais contraditórias à sua natureza primeira. Enquanto as substâncias quentes resistem ao frio, as frias podem ser aquecidas. O cérebro, por ser mole e úmido, é por conseguinte pouco capaz de defender-se do excesso das outras qualidades. A oposição entre as qualidades torna-se assim a própria razão de sua substituição. Contudo, de modo cada vez mais acentuado, o cérebro será considerado como a sede central do frenesi. Deve-se considerar como exceção digna de nota a tese de Fenn, para o qual o frenesi se deve ao atravancamento das vísceras sobrecarregadas e que por meio dos nervos comunicam sua desordem ao cérebro. Para a grande maioria dos autores do século XVIII, o frenesi tem sua sede e suas causas no próprio cérebro, que se tornou um dos centros do calor orgânico. O Dictionary de James situa a origem do frenesi exatamente nas membranas do cérebro. Cullen chega ao ponto de pensar que a própria matéria cerebral pode inflamar-se. O frenesi, segundo ele, é uma inflamação das partes encerradas e pode atacar quer as membranas do cérebro, quer a própria substância do cérebro. Este calor excessivo é de fácil compreensão numa patologia do movimento. Mas existe um calor de tipo físico e um calor de tipo químico. O primeiro se deve ao excesso dos movimentos, que se tornam demasiado numerosos, demasiado frequentes e demasiado rápidos, provocando o uniaquecimento das partes, que se esfregam incessantemente umas contra as outras. As causas distantes do frenesi são tudo que irrita diretamente as membranas ou a substância do cérebro e, sobretudo, que torna o curso do sangue mais rápido em seus vasos, como a exposição da cabeça nua a um sol ardente, as paixões da alma e certos venenos. Mas o calor de tipo químico é provocado, ao contrário, pela imobilidade. A obstrução das substâncias que se acumulam as faz vegetar, depois fermentar. Com isso elas entram numa espécie de ebulição que espalha um grande calor. O frenesi é, portanto, uma febre aguda inflamatória causada por uma grande congestão do sangue e pela interrupção do curso desse fluido nas pequenas artérias distribuídas pelas membranas do cérebro. Enquanto a noção de demência permanece abstrata e negativa, a do frenesi, pelo contrário, organiza-se ao redor de temas qualitativos precisos, integrando suas origens, suas causas, sua sede, seus indícios e seus efeitos na coesão imaginária, na lógica quase uma sensível do calor corporal. Organiza uma dinâmica da inflamação. Um fogo desatinado habita, incêndio nas fibras ou ebulição nos vasos, chama ou fervura, pouco importa. As discussões se enfeixam todas ao redor de um mesmo tema que tem poder de integração. O desatino, como chama violenta do corpo e da alma. O segundo grupo de conceitos aparentados com a demência diz respeito à estupidez, à imbecilidade, à idiotia, à patetice. Na prática, demência e imbecilidade são tratadas como sinônimos. Sob o nome de morusis, vilis designa tanto a demência adquirida como a estupidez que se pode observar nas crianças desde os primeiros meses de vida. Nos dois casos trata-se de uma afecção que envolve ao mesmo tempo a memória, a imaginação e o juízo. No entanto, a distinção entre as idades aos poucos se estabelece e, no século XVIII, já está firmada. A demência é uma espécie de incapacidade de julgar e raciocinar de modo sadio.
Recebeu diferentes nomes, conforme as diferenças entre as idades em que se manifesta. Na infância é normalmente chamada de besteira, patetice. Chama-se imbecilidade quando se estende pela ou surge na idade da razão. E quando aparece na velhice, é conhecida pelo nome de disparate ou condição infantil. Distinção essa que tem apenas um valor cronológico, uma vez que nem os sintomas, nem a natureza da doença variam segundo a idade na qual começa a se manifestar. No máximo, os acometidos pela demência mostram de vez em quando algumas virtudes de seu antigo saber, coisa que os estúpidos não podem fazer. Lentamente, a diferença entre demência e estupidez se aprofunda. Não mais apenas distinção no tempo, mas oposição no mundo da ação. A estupidez age no próprio domínio da sensação. A imbecilidade é insensível à luz e ao ruído. O demente é indiferente a isso. O primeiro nada recebe, o segundo não cuida do que lhe é dado. A um é recusada a realidade do mundo exterior. Ao outro, sua verdade não importa. É mais ou menos esta distinção que Salvages retoma em sua nosologia. Para ele, a demência difere da estupidez na medida em que as pessoas dementes sentem perfeitamente as impressões dos objetos, coisa que os estúpidos não fazem. Mas as primeiras não prestam atenção a eles, não se dão a esse trabalho, observando-os com absoluta indiferença, desprezando a coerência e não se embaraçando por isso. Mas que diferença se deve estabelecer entre a estupidez e as enfermidades congênitas dos sentidos? Tratando a demência como uma perturbação do juízo e a estupidez como uma deficiência da sensação, não se está correndo o risco de confundir um cego ou um surdo-mudo com um imbecil. Um artigo da Gazette de Medicine, em 1762, retoma o problema a respeito da observação de um animal. Trata-se de um cachorro novo. Todos dirão que ele é cego, surdo, mudo e sem olfato, seja por nascença, seja por um acidente ocorrido pouco após o nascimento, de forma que a única coisa que ele tem é uma vida vegetativa, considerando-o como estando a meio caminho entre a planta e o animal. Não se poderia falar em demência a respeito de um ser não destinado a ter, em seu sentido pleno, uma razão. Mas trata-se realmente de uma perturbação dos sentidos. A resposta não é fácil, pois ele tem olhos muito belos e que parecem sensíveis à luz. Entretanto, anda chocando-se com todos os móveis, às vezes ferindo-se. Ouve barulhos, e mesmo sons agudos, como o de um assovio, o perturbam e assustam. Mas nunca foi possível fazer com que aprendesse seu nome. Portanto, não são a vista ou a audição que foram afetadas, mas esse órgão ou essa faculdade que organiza a sensação em percepção, fazendo de uma cor um objeto, de um som um nome. Esse defeito geral de todos os sentidos não parece provir de nenhum de seus órgãos exteriores, mas apenas do órgão interior que os médicos modernos chamam sensorum comune, e que os antigos chamavam de alma sensitiva, feita para receber e confrontar as imagens que os sentidos transmitem. De modo que, nunca tendo sido possível a esse animal formar uma percepção, ele vê sem ver, ouve sem ouvir. O que existe na alma ou na atividade do espírito mais próximo da sensação é como que paralisado pelo efeito da imbecilidade, enquanto na demência o que é perturbado é o funcionamento da razão, no que ela pode ter de mais livre, de mais isolado da sensação. E, ao final do século XVIII, imbecilidade e demência se distinguirão não mais tanto pela precocidade da oposição entre elas, nem mesmo pela faculdade atingida, como pelas qualidades que lhes pertencem e que comandarão em segredo o conjunto de suas manifestações. Para Pinel, a diferença entre imbecilidade e demência é, em suma, a que existe entre imobilidade e movimento. No idiota, há uma paralisia, uma sonolência de todas as funções do entendimento e das afeições morais. Seu espírito permanece imobilizado numa espécie de estupor. Na demência, pelo contrário, as funções essenciais do espírito pensam, mas pensam no vazio e, por conseguinte, com extrema volubilidade. A demência é como um movimento puro do espírito, sem consistência nem insistência, uma fuga eterna que o tempo não consegue reter na memória. Sucessão rápida, ou melhor, alternativa, não interrompida de ideias e ações isoladas, de emoções ligeiras ou desordenadas, esquecendo-se tudo aquilo que lhes é anterior.
Nestas imagens, os conceitos de estupidez e imbecilidade se fixam, e com isso também o conceito de demência, que sai lentamente de sua negatividade e começa a ser considerado numa certa intuição do tempo e do movimento. Mas se põem de lado esses grupos adjacentes do frenesi e da imbecilidade, que se organizam ao redor de temas qualitativos, pode-se dizer que o conceito de demência permanece à superfície da experiência, bem próximo da ideia geral do desatino, bastante afastado do centro real onde nascem as figuras concretas da loucura. A demência é o mais simples dos conceitos médicos da alienação, o que menos se oferece aos mitos, às valorizações morais, aos sonhos da imaginação. E, apesar de tudo, ele é, do modo mais secreto possível, o mais incoerente, na própria medida em que escapa ao perigo de todas essas ascendências. Nele, natureza e desatino permanecem à superfície de sua generalidade abstrata, não conseguindo se compor nas profundezas imaginárias como aquelas em que vem à vida as noções de mania e melancolia. 2. Mania e melancolia. A noção de melancolia era considerada, no século XVI, entre uma certa definição pelos sintomas e um princípio de explicação oculto no próprio termo que a designa. Do lado dos sintomas, encontram-se todas as ideias delirantes que um indivíduo pode ter a respeito de si mesmo. Alguns deles acreditam ser animais, cuja voz e gestos imitam. Alguns pensam que são vasilhas de vidro e, por isso, recuam diante dos outros, com medo de se quebrarem. Outros temem a morte, a qual no entanto acabam se entregando frequentemente. Outros imaginam que são culpados de algum crime, e tanto que tremem e têm medo quando veem alguém ir em sua direção, pensando que querem pôr-lhes as mãos em cima, para levá-los prisioneiros e fazê-los morrer pela justiça. Temas delirantes que permanecem isolados e não comprometem o conjunto da razão. Siddham observará ainda que os melancólicos são pessoas que, fora disso, são muito comportadas e muito sensatas, e que têm uma argúcia e uma sagacidade extraordinárias. Aristóteles também observou, com razão, que os melancólicos têm mais espírito que os outros. Ora, este conjunto sintomático tão claro, tão coerente, vê-se designado por uma palavra que implica todo um sistema causal, o da melancolia. Peço-lhes que observem mais de perto os pensamentos dos melancólicos, suas palavras, suas visões e ações, e verão como todos os seus sentidos são depravados por um humor melancólico espalhado pelos seus cérebros. Delírio parcial e ação da bilis negra se justapõem na noção de melancolia, sem outras relações, no momento, além de um confronto sem unidade entre um conjunto de signos e uma denominação significativa. Ora, no século XVIII a unidade será encontrada, ou melhor, uma troca se realizará, com a qualidade desse humor frio e negro tornando-se a coloração maior do delírio, seu valor próprio diante da mania, da demência e do frenesi, o princípio essencial de sua coesão. E enquanto Boerhaave ainda define a melancolia somente como um delírio longo, obstinado e sem febre, durante o qual o doente está sempre ocupado com um único e mesmo pensamento. Alguns anos mais tarde, Dufour fez com que todo o peso de sua definição recaísse sobre o temor e a tristeza, doravante encarregados de explicar o caráter parcial do delírio. Assim se explica o fato de os melancólicos gostarem da solidão e evitarem as companhias. É isso que os torna mais apegados ao objeto de seu delírio ou à sua paixão predominante, seja qual for, enquanto parecem indiferentes a todo o resto. A fixação do conceito não se caracteriza por um novo rigor na observação, nem por uma descoberta no domínio das causas, mas por uma transmissão qualitativa que parte de uma causa implícita na designação para uma percepção significativa nos efeitos. Por muito tempo, até o começo do século XVII, o debate sobre a melancolia permaneceu preso à tradição dos quatro humores e suas qualidades essenciais. Qualidades estáveis que de fato pertencem a uma substância, que só pode ser considerada como causa. Para Fernel, o humor melancólico, aparentado à terra e ao outono, é um suco de consistência espessa, frio e seco de temperamento. Mas na primeira metade do século, organiza-se toda uma discussão a respeito da origem da melancolia 28. É necessário ter um temperamento melancólico para se ver atacado pela melancolia. O humor melancólico é sempre frio e seco, nunca acontecendo de ser quente ou úmido. É de fato a substância que age, ou as qualidades que se comunicam.
pode-se resumir do seguinte modo que se conseguiu nesse longo debate. 1. A causalidade das substâncias é cada vez mais frequentemente substituída por um percurso das qualidades que, sem o auxílio de suporte algum, transmitem-se imediatamente do corpo para a alma, do humor para as ideias, dos órgãos para o comportamento. Assim, a melhor prova, para o apologista de Duncan, de que o suco melancólico provoca a melancolia, é que nele se encontram as próprias qualidades da doença. O suco melancólico está mais capacitado a ter as condições necessárias para a produção da melancolia do que vossas cóleras queimadas, pois com sua frieza diminui a quantidade dos espíritos, com sua secura torna-os capazes de conservar por bastante tempo a espécie de uma imaginação forte e obstinada, e com seu negrume priva-os de sua claridade e sutilidade naturais. 2. Além dessa mecânica das qualidades, há uma dinâmica que analisa em cada uma delas a força que nela se encerra. É assim que o frio e a secura podem entrar em conflito com o temperamento, e dessa oposição vão nascer signos de melancolia tanto mais violentos na medida em que existe uma luta, a força que prevalece e que carrega consigo todas as que lhe resistem. Assim é que as mulheres, as quais por sua natureza estão pouco inclinadas à melancolia, quando a ela sucumbem o fazem com mais gravidade. Elas são mais cruelmente tratadas por esse mal, e agitam-se de modo mais violento, pois, sendo a melancolia mais oposta a seu temperamento, ela as afasta mais de sua constituição natural. 3. Mas por vezes é no próprio interior de uma qualidade que surge o conflito. Uma qualidade pode alterar-se por si mesma em seu desenvolvimento e tornar-se o contrário do que era. Assim, quando as entranhas se aquecem, quando tudo fica assando dentro do corpo, quando todos os sucos se incendeiam, nesse momento todo esse abrasamento pode transformar-se em fria melancolia, produzindo quase a mesma coisa que representa a cera num archote caído. Esse resfriamento do corpo é o efeito comum que se segue aos calores imoderados quando estes se desfizeram e esgotaram seu vigor. Existe uma espécie de dialética da qualidade que, livre de toda equação substancial, de toda destinação primitiva, caminha por entre inversões e contradições. 4. Finalmente, as qualidades podem ser modificadas pelos acidentes, pelas circunstâncias, pelas condições da vida, de modo que um ser seco e frio pode tornar-se quente ou úmido, se sua maneira de viver a isso o inclina. É o que acontece às mulheres. Elas ficam na ociosidade, seus corpos transpiram menos que os dos homens, o calor, os espíritos e os humores permanecem dentro deles. Assim libertadas do suporte substancial onde tinham permanecido prisioneiras, as qualidades vão representar um papel organizador e integrador na noção de melancolia. Por um lado, elas vão desenhar, entre os sintomas e as manifestações, um certo perfil da tristeza, do negrume, da lentidão, da imobilidade. Por outro lado, vão constituir um suporte causal que não mais será a fisiologia de um humor, mas a patologia de uma ideia, de um temor, de um erro. A unidade mórbida não é definida a partir dos signos observados nem das causas supostas, mas, a meio caminho e acima de uns e outros, ela é percebida como uma certa coerência qualitativa, que tem suas leis de transmissão, desenvolvimento e transformação. É a lógica secreta dessa qualidade que ordena o devir da noção de melancolia, e não a teoria médica. Isto é evidente a partir dos textos de Willis. À primeira vista, a coerência das análises está assegurada ao nível da reflexão especulativa. A explicação, em Willis, é inteiramente tomada de empréstimo dos espíritos animais e de suas propriedades mecânicas. A melancolia é uma loucura sem febre nem furor, acompanhada pelo temor e pela tristeza. Na medida em que é delírio, isto é, ruptura essencial com a verdade, sua origem reside no movimento desordenado dos espíritos e no estado defeituoso do cérebro. Mas esse temor e essa inquietação que tornam os melancólicos tristes e meticulosos podem ser explicados apenas pelos movimentos. Pode existir uma mecânica do temor e uma circulação dos espíritos que sejam próprias da tristeza. Isso é uma evidência para Descartes, mas já não é para Willis. A melancolia não pode ser tratada como uma paralisia, uma apoplexia, uma vertigem ou uma convulsão. No fundo, não é possível nem mesmo analisá-la como uma simples demência, embora o delírio melancólico pressuponha uma mesma desordem no movimento dos espíritos.
As perturbações da mecânica explicam bem o delírio, este erro comum a toda loucura, demência ou melancolia, mas não a qualidade própria do delírio, a cor da tristeza e do temor que lhe tornam singular a paisagem. É necessário penetrar no segredo das diáteses. Enquanto isso, são essas qualidades essenciais, ocultas no próprio grão da matéria sutil, que explicam os movimentos paradoxais dos espíritos. Na melancolia, os espíritos são arrastados por uma agitação, porém uma agitação débil, sem poderes nem violência. Espécie de empurrão impotente que não segue os caminhos traçados nem as vias abertas, aperta ou percula, mas atravessa a matéria cerebral criando poros novos, incessantemente. No entanto, os espíritos não se perdem muito nos caminhos que traçam. Sua agitação logo esmorece, sua força se esgota e o movimento se detém. Non longe perveniunt 34. Desse modo, uma perturbação semelhante, comum a todos os delírios, não pode produzir na superfície do corpo nem esses movimentos violentos, nem esses gritos observados na mania e no frenesi. A melancolia jamais chega ao furor, loucura, nos limites de sua impotência. Esse paradoxo é resultado das alterações secretas dos espíritos. Normalmente elas têm a rapidez quase imediata e a transparência absoluta dos raios luminosos, mas na melancolia carregam-se de sombras. Tornam-se obscuros, opacos, tenebrosos. E as imagens das coisas que levam para o cérebro e para o espírito estão veladas por sombras e trevas. Ei-los pesados, e mais próximos de um obscuro vapor químico do que da pura luz. Vapor químico que seria de natureza ácida, mais do que sulfuroso ou alcoólico, pois nos vapores ácidos as partículas são móveis, e mesmo incapazes de repouso, mas sua atividade é fraca, sem alcance. Quando destiladas no alambique, resta apenas um fleuma insípido. Não tem os valores ácidos as mesmas propriedades da melancolia, enquanto os vapores alcoólicos, sempre prestes a se inflamar, fazem pensar antes no frenesi, e os vapores sulfurosos na mania, já que são agitados por um movimento violento e contínuo. Portanto, se devia procurar a razão formal e as causas da melancolia, dever-se-ia fazê-lo do lado dos vapores que sobem do sangue para o cérebro e que teriam degenerado em vapor ácido e corrosivo. Aparentemente, é toda uma melancolia dos espíritos, toda uma química dos humores que guia a análise de Willis. Mas, de fato, o fio diretor é fornecido sobretudo pelas qualidades imediatas do mal melancólico. Uma desordem impotente e depois essa sombra sobre o espírito com essa aspereza ácida que corrói o coração e o pensamento. A química dos ácidos não é a explicação dos sintomas. É uma opção qualitativa. Toda uma fenomenologia da experiência melancólica. Uns 70 anos mais tarde, os espíritos animais perderam seu prestígio científico. É aos elementos líquidos e sólidos do corpo que se pede o segredo das doenças. O Dictionary Universal de Medicine, publicado por James na Inglaterra, propõe, no verbete mania, uma etiologia comparada entre essa doença e a melancolia. É evidente que o cérebro é a sede de todas as doenças dessa espécie e é aí que o Criador fixou, embora de maneira inconcebível, a morada da alma, o espírito, o gênio, a imaginação, a memória e todas as sensações. Todas essas nobres funções serão substituídas, depravadas, diminuídas e totalmente destruídas, se o sangue e os humores, que pecarem em qualidade e em quantidade, não forem mais levados ao cérebro de maneira uniforme e intemperada, nele circulando com violência ou impetuosidade, ou movendo-se lentamente, com dificuldades ou languidamente. É esse curso lânguido, esses vasos obstruídos, esse sangue pesado e carregado que o coração tem dificuldade em espalhar pelo organismo e que tem dificuldade para penetrar nas artérias tão finas do cérebro, onde a circulação deve ser bem rápida para permitir o movimento do pensamento. É toda essa situação deplorável que explica a melancolia. Carga, peso, obstrução, tais são as qualidades primitivas que orientam a análise. A explicação efetua-se como uma transferência para o organismo das qualidades percebidas no aspecto, no comportamento e nos propósitos do doente. Passa-se da apreensão qualitativa para a explicação suposta. Mas é esta apreensão que não deixa de prevalecer, predominando sempre sobre a coerência teórica.
Para Lowry, as duas grandes formas de explicação médica pelos sólidos e pelos fluidos se justapõem, acabando por se identificar, permitem distinguir duas espécies de melancolia. A que tem sua origem nos sólidos é a melancolia nervosa. Uma sensação particularmente forte abala as fibras que a recebem. Em consequência, a tensão aumenta nas outras fibras, que se tornam simultaneamente mais rígidas e mais suscetíveis de vibrar. Mas se a sensação aumentar, a tensão torna-se tal nas outras fibras que elas se tornam incapazes de vibrar. O estado de rigidez é tal, que o curso do sangue se detém e os espíritos animais se imobilizam. A melancolia se instala. Na outra forma da doença, a forma líquida, os humores vêm-se impregnados de atrabilis, tornando-se mais espessos. Carregado desses humores, o sangue torna-se mais pesado, estagnando nas meninges a ponto de comprimir os órgãos principais do sistema nervoso. Vê-se surgir de novo a rigidez da fibra, mas neste caso ela é apenas uma consequência de um fenômeno dos humores. Lowry distingue duas melancolias. Na verdade é um mesmo conjunto de qualidades que asseguram à melancolia sua unidade real que ele introduz sucessivamente nos dois sistemas explicativos. A única coisa que se desdobra é o edifício teórico. A base qualitativa e experimental permanece a mesma. Unidade simbólica formada pela languidez dos fluidos, pelo obnubilamento dos espíritos animais e pela sombra crepuscular que eles espalham sobre as imagens das coisas, pela viscosidade de um sangue que se arrasta com dificuldade pelos vasos, pela espessura dos vapores que se tornaram escuros, deletérios e acres, pelas funções viscerais diminuídas e como que coladas. Esta unidade, mais sensível do que conceitual ou teórica, dá à melancolia o caráter que lhe é próprio. É este trabalho, bem mais que uma observação fiel, que reorganiza o conjunto dos signos e o modo de surgimento da melancolia. O tema do delírio parcial desaparece cada vez mais como sintoma maior dos melancólicos em proveito dos dados qualitativos, como a tristeza, o amargor, o gosto pela solidão, a imobilidade. Ao final do século XVIII serão classificadas como melancolia, sem maiores problemas, as loucuras sem delírio, porém caracterizadas pela inércia, pelo desespero, por uma espécie de estupor morno 38. Já no Dictionnaire de James fala-se numa melancolia apoplética, sem ideias delirantes, na qual os doentes não querem mais sair da cama. Quando se levantam, só caminha quando coagidos por seus amigos ou pelos que os servem. Não evitam os homens, mas parecem não prestar atenção alguma ao que lhes é dito. Nada respondem. Se, neste caso, a imobilidade e o silêncio prevalecem e determinam o diagnóstico da melancolia, indivíduos há nos quais só se observam o amargor, a languidez e o gosto pelo isolamento. Mesmo sua agitação não deve iludir, nem autorizar um julgamento apressado que conclua pela mania. O que se tem nesses doentes é a melancolia, pois evitam companhia, gostam dos lugares isolados e erram sem saber para onde vão. A cor da pele é amarelada, a língua é seca como a de alguém muito perturbado, os olhos são secos, vazios, nunca umedecidos por lágrimas. O corpo todo é seco e áspero, e o rosto sombrio e coberto pelo horror e pela tristeza. As análises da mania e sua evolução no decorrer da era clássica obedecem a um mesmo princípio de coerência. Willis opõe a mania à melancolia, termo a termo. O espírito do melancólico é inteiramente ocupado pela reflexão, de modo que a imaginação permanece em repouso e em estado de lazer. No maníaco, pelo contrário, fantasia e imaginação vêm-se ocupadas por um eterno fluxo de pensamentos impetuosos. Enquanto o espírito do melancólico se fixa no único objeto, impondo-lhe, apenas a ele, proporções irracionais, a mania deforma conceitos e noções. Ou então perdem sua congruência, ou seus valores representativos são falseados. De todo modo, o conjunto do pensamento é atingido em seu relacionamento essencial com a verdade. Enfim, a melancolia sempre se faz acompanhar pela tristeza e pelo medo. No maníaco, pelo contrário, pela audácia e pelo furor. Quer se trate de mania ou de melancolia, a causa do mal está sempre no movimento dos espíritos animais. Mas esse movimento é bastante particular na mania. É contínuo, violento, sempre capaz de abrir novos poros na matéria cerebral, e constitui como que o suporte material dos pensamentos incoerentes, dos gestos explosivos, das palavras ininterruptas que traem a mania.
Toda esta perniciosa mobilidade não é a mesma da água infernal, feita de líquido sulfuroso, essas aquais tigiae, ex-nitro, vitriolo, antimônio, arsênico et similibus estilatae. Nela, as partículas têm um movimento eterno. São capazes de provocar em toda a matéria novos poros e novos canais. E têm força suficiente para ir longe, tal como os espíritos maníacos, que são capazes de fazer entrar em agitação todas as partes do corpo. A água infernal abriga no segredo de seus movimentos todas as imagens nas quais a mania assume forma concreta. De uma maneira indissociável, ela constitui simultaneamente o mito químico e a verdade dinâmica da mania. No decorrer do século XVIII, a imagem, com todas suas implicações mecânicas e metafísicas, de espíritos animais nos canais dos nervos é frequentemente substituída pela imagem, mais estritamente física, porém de valor mais simbólico ainda, de uma tensão a qual estariam submetidos os nervos, os vasos e todo o sistema das fibras orgânicas. A mania é, então, uma tensão das fibras levada a seu paroxismo, e o maníaco uma espécie de instrumento cujas cordas, através de uma atração exagerada, se poriam a vibrar a excitação mais distante e mais débil. O delírio maníaco consiste numa vibração contínua da sensibilidade. Através dessa imagem, as diferenças com a melancolia tornam-se mais precisas e organizam-se numa antítese rigorosa. O melancólico não é mais capaz de entrar em ressonância com o mundo exterior, ou porque suas fibras estão distendidas, ou porque foram imobilizadas por uma tensão maior. Vê-se como a mecânica das tensões explica tanto a imobilidade melancólica quanto a agitação maníaca. Apenas algumas fibras vibram no melancólico, as que correspondem ao ponto preciso de seu delírio. Pelo contrário, o maníaco vibra a qualquer solicitação, seu delírio é universal. As excitações não vêm perder-se na espessura de sua imobilidade, como no melancólico. Quando seu organismo as restitui, elas são multiplicadas, como se os maníacos tivessem acumulado na tensão de suas fibras uma energia suplementar. Aliás, é exatamente isso que por sua vez os torna insensíveis, não da insensibilidade sonolenta dos melancólicos, mas de uma insensibilidade tensa de vibrações interiores. Sem dúvida é por isso que eles não temem nem o frio, nem o calor, rasgam suas vestes, deitam-se nus na época mais fria do inverno sem se resfriarem. É também por isso que eles substituem um mundo real, que no entanto os solicita incessantemente, pelo mundo irreal e quimérico de seus delírios. Os sintomas essenciais da mania provêm do fato de esses objetos não se apresentarem aos doentes tais como eles de fato são. O delírio dos maníacos não é determinado por um vício particular do juízo. Constitui uma falha na transmissão das impressões sensíveis ao cérebro, uma perturbação da informação. Na psicologia da loucura, a velha ideia da verdade como conformidade do pensamento com as coisas transpõe-se na metáfora de uma ressonância, de uma espécie de fidelidade musical da fibra às sensações que a fazem vibrar. Esse tema da tensão maníaca desenvolve-se, além de uma medicina dos sólidos, em intuições mais qualitativas ainda. A rigidez das fibras no maníaco pertence sempre a uma paisagem seca. A mania faz-se acompanhar regularmente por um esgotamento dos humores e uma aridez geral em todo o organismo. A essência da mania é desértica, arenosa. Bonnet, em seu Sepulchritum, assegura que os cérebros dos maníacos, tal como pôde observar, estavam sempre secos, duros e friáveis. Mais tarde, Albrecht von Haller também dirá que o cérebro do maníaco é duro, seco e quebradiço. Menoret lembra uma observação de Forestier que mostra claramente que uma perda de humor demasiado grande, secando com isso os vasos e as fibras, pode provocar um estado de mania. Tratava-se de um jovem que, tendo se casado no verão, tornou-se maníaco em virtude do comércio excessivo que manteve com sua mulher. O que outros imaginam ou supõem, o que veem numa quase percepção, Dufour constatou, mediu, enumerou. No decorrer de uma autópsia, retirou uma parte da substância medular do cérebro de um indivíduo morto em estado de mania. Cortou nela um cubo de 6 linhas em todos os sentidos, cujo peso era de 3Jg3, enquanto o mesmo volume, observado no cérebro ordinário, era 3Jg5.
Esta desigualdade de peso, que inicialmente parece de pouca importância, não é tão pequena assim se atentarmos para o fato de que a diferença específica entre a massa total do cérebro de um louco e o de um homem que não é de 7 gramas a menos no adulto, cuja massa inteira do cérebro pesa normalmente 3 libras. O ressecamento e a leveza da mania manifestam-se até mesmo na balança. Esta secura e este calor não são, aliás, comprovados pela facilidade com a qual os maníacos suportam os maiores frios. Estabeleceu-se que é comum verem-se os maníacos passeando-nos na neve, que não é necessário aquecê-los quando são encerrados nos asilos, que é mesmo possível curá-los pelo frio. A partir de Vailmont, é muito praticada a imersão dos maníacos em água gelada, e Menuret assegura ter conhecido uma pessoa maníaca que, escapando da prisão em que estava, percorreu várias léguas sob uma chuva violenta sem chapéu e quase sem roupas, tendo com isso recobrado sua perfeita saúde. Montchal, que curou um maníaco fazendo com que lhe jogassem em cima, do mais alto possível, água gelada, não se surpreende com um resultado tão favorável assim. Para explicá-lo, coleta todos os temas de aquecimento orgânico que se sucederam e entrecruzaram desde o século XVII. Devemos nos surpreender com o fato de a água e o gelo produzirem uma cura tão rápida e tão perfeita num momento em que o sangue em ebulição, a bilis em furor e todos os líquidos amotinados levavam a toda parte a perturbação e a irritação. Com a sensação do frio os vasos se contraíram com maior violência e se libertaram dos líquidos que os obstruíam. A irritação das partes sólidas causada pelo calor extremo dos líquidos que continha desapareceu, e com os nervos se distendendo, o curso dos espíritos que se comportavam de modo irregular, de um lado e do outro, se restabeleceu em seu estado natural. O mundo da melancolia era úmido, pesado e frio. O da mania é seco, ardente, feito simultaneamente de violência e fragilidade. Mundo que um calor não sensível, mas sempre manifesto, torna árido, friável e sempre prestes a se abrandar sob o efeito de um frescor úmido. No desenvolvimento de todas essas simplificações qualitativas, a mania assume ao mesmo tempo sua amplitude e sua unidade. Sem dúvida ela continuou a ser o que era no começo do século XVII, furor sem febre. Mas além desses dois caracteres, que ainda eram apenas sinaléticos, desenvolveu-se um tema perceptivo que foi o organizador real do quadro clínico. Quando os mitos explicativos desaparecerem e quando não mais tiverem curso as ideias de humores, espíritos, sólidos e fluidos, sobrará apenas o esquema de coerência de qualidades que não serão sequer nomeadas. E aquilo que essa dinâmica do calor e do movimento agrupou lentamente numa constelação característica da mania será encarado agora como um complexo natural, como uma verdade imediata da observação psicológica. O que tinha sido entendido como calor, imaginado como agitação dos espíritos, sonhado como tensão da fibra, será doravante reconhecido na transparência neutralizada das noções psicológicas. Vivacidade exagerada das impressões internas, rapidez da associação das ideias, desatenção com o mundo exterior. A descrição de Dillarive já tem essa limpidez. Os objetos exteriores não produzem sobre o espírito dos doentes a mesma impressão que produzem num homem sadio. Estas impressões são fracas e raramente ele presta atenção a elas. Seu espírito é quase totalmente absorvido pela vivacidade das ideias produzidas pelo estado desorganizado de seu cérebro. Essas ideias têm um grau de vivacidade tal, que o doente acredita que elas representam objetos reais, emitindo seus juízos em concordância com essa opinião. Mas não se deve esquecer que essa estrutura psicológica da mania, tal como ela aflora ao final do século XVIII para fixar-se de modo estável, é apenas o esboço superficial de toda uma organização profunda que vai sussurrar e que se havia desenvolvido segundo leis meio perceptivas e meio imaginárias de um mundo qualitativo. Sem dúvida, todo esse universo do calor e do frio, da umidade e da secura, lembra ao pensamento médico, que está na véspera de sua ascensão ao positivismo, em que céu ele nasceu. Mas essa carga de imagens não é apenas uma recordação, é, também, trabalho. Para formar a experiência positiva da mania ou da melancolia, foi necessário, no horizonte de imagens, essa gravitação das qualidades atraídas uma para as outras por todo um sistema de pertinências sensíveis e afetivas.
Se a mania e a melancolia assumem doravante um rosto que nosso saber reconhece como sendo delas, não é porque aprendemos, com o correr dos séculos, a abrir os olhos para seus signos reais. Não é por termos purificado, até a transparência, nossa percepção. É que na experiência da loucura esses conceitos foram integrados ao redor de certos temas qualitativos que lhes deram uma unidade, uma coerência significativa, tornando-os enfim perceptíveis. Passou-se de uma assinalação nocional simples, furor sem febre, ideia delirante e fixa, para um campo qualitativo, aparentemente menos organizado, mais fácil, delimitado com menor precisão, mas que foi o único a poder constituir unidades sensíveis, reconhecíveis, realmente presentes na experiência global da loucura. O espaço de observação dessas doenças foi retirado de paisagens que obscuramente lhe deram seu estilo e sua estrutura. De um lado, um mundo molhado, quase diluviano, onde o homem é surdo, cego e está adormecido para tudo que não constitui seu terror único. Um mundo simplificado ao extremo e desmedidamente grande no único de seus detalhes. Do outro, um mundo ardente e desértico, um mundo pânico onde tudo é fuga, desordem, suco instantâneo. E o rigor desses temas em sua forma cósmica, não as aproximações de uma prudência observadora, que organizou a experiência, já quase nossa experiência, da mania e da melancolia. E a Willis, a seu espírito de observação, a pureza de sua percepção médica, que se atribui à honra da descoberta do ciclo maníaco-depressivo. Digamos melhor, da alternância mania-melancolia. Com efeito, a Demarche de Willis é do maior interesse. Inicialmente, por esta razão, a passagem de uma afecção a outra não é percebida como um fato de observação cuja explicação se teria de descobrir em seguida, mas sim a consequência de uma afinidade profunda que é da ordem de sua natureza secreta. Willis não cita um único caso de alternância que ele teve ocasião de observar. O que ele de início decifrou foi um parentesco interior que acarreta estranhas metamorfoses. Após a melancolia, é preciso tratar da mania, que tem com ela tantas afinidades, que essas afeições frequentemente se substituem uma à outra. Acontece mesmo a diátese melancólica, se ela se agrava, de tornar-se furor. O furor, pelo contrário, quando decresce, quando perde força e entra em estado de repouso, transforma-se em diátese atrabiliária 50. Para um empirista rigoroso, haveria aí duas doenças conjuntas, ou ainda dois sintomas sucessivos de uma mesma e única doença. De fato, Willis não coloca o problema nem em termos de sintomas, nem em termos de doença. Procura apenas a ligação desses dois estados na dinâmica dos espíritos animais. No melancólico, como se recorda, os espíritos eram sombrios e obscuros. Projetavam suas trevas contra as imagens das coisas e constituíam, na luz da alma, como que a ascensão de uma sombra. Na mania, pelo contrário, os espíritos agitam-se numa crepitação eterna. São arrastados por um movimento irregular, sempre recomeçado. Um movimento que corrói e consome, e mesmo sem febre irradia seu calor. Da mania à melancolia, é evidente a afinidade. Não é a afinidade de sintomas que se encadeiam na experiência. É a afinidade, bem mais forte e muito mais evidente nas paisagens da imaginação, que enlaça, no mesmo fogo, a fumaça e a chama. Se pode dizer que na melancolia o cérebro e os espíritos animais são obscurecidos por uma fumaça e algum vapor espesso, a mania parece dar início a um incêndio por elas provocado. A chama, com seu movimento vivo, dissipa a fumaça. Mas esta, quando cai, abafa a chama e apaga a sua claridade. A unidade da mania e da melancolia não é, para Willis, uma doença. É um fogo secreto no qual lutam chamas e fumaça, é o elemento portador dessa luz e dessa sombra. Nenhum dos médicos do século XVIII, ou quase nenhum, ignora a proximidade entre a mania e a melancolia. No entanto, vários recusam-se a reconhecer numa e noutra duas manifestações de uma única e mesma doença. Muitos constatam uma sucessão, sem perceber uma unidade sintomática. Sidenha prefere dividir o domínio da mania. De um lado, a mania comum, devido a um sangue demasiado exaltado e vivo. Do outro, uma mania que, regra geral, degenera em estupidez. Esta provém da fraqueza do sangue que uma fermentação demasiado longa privou de suas partes mais espirituosas.
De modo ainda mais frequente, admite-se que a sucessão entre mania e melancolia é um fenômeno ou de metamorfose ou de distante causalidade. Para Liotard, uma melancolia que dura muito e se exaspera em seu delírio perde seus sintomas tradicionais e assume uma estranha semelhança com a mania. O último grau da melancolia tem muitas afinidades com a mania. Mas o estatuto dessa analogia não foi elaborado. Para Dufour, a ligação é ainda mais frouxa. Trata-se de um encadeamento causal longínquo. A melancolia pode produzir a mania, pela mesma razão que os vermes nos senos frontais, ou os vasos dilatados ou varicosos. Sem o suporte de uma imagem, nenhuma observação consegue transformar a constatação de uma sucessão numa estrutura sintomática simultaneamente precisa e essencial. Sem dúvida, a imagem da chama e da fumaça desaparece nos sucessores de Willis, mas é ainda no interior das imagens que o trabalho organizador é realizado. Imagens cada vez mais funcionais, cada vez mais inseridas nos grandes temas fisiológicos da circulação e do aquecimento, cada vez mais afastadas das figuras cósmicas das quais Willis as tomava de empréstimo. Em Boerhaave seu comentador Van Swieten, a mania constitui, de modo natural, o grau superior da melancolia, não apenas como consequência de uma frequente metamorfose, mas como efeito de um encadeamento dinâmico necessário. O líquido cerebral, estagnado no atrabiliário, entra em agitação ao fim de um certo tempo, pois a bilis negra que atravanca as vísceras torna-se, por sua própria imobilidade, mais acre e mais maligna. Formam-se nela elementos mais ácidos e mais finos que, transportados para o cérebro pelo sangue, provocam a grande agitação dos maníacos. A mania, portanto, não se distingue da melancolia a não ser por uma diferença de grau. É a sequência natural desta, surge das mesmas causas e normalmente é curada pelos mesmos remédios. 56. Para Hoffmann, a unidade entre a mania e a melancolia é um efeito natural das leis do movimento e do choque. Mas o que é mecânica pura ao nível dos princípios, torna-se dialética no desenvolvimento da vida e da doença. A melancolia, com efeito, caracteriza-se pela imobilidade, o que significa que o sangue grosso congestiona o cérebro onde se acumula. Lá por onde deveria circular, tende a deter-se, imobilizado em seu peso. Mas se o peso diminui o movimento, ao mesmo tempo torna mais violento o choque, no momento em que este se produz. O cérebro, os vasos pelos quais é atravessado, sua própria substância, atingidos com mais força, tendem a resistir mais, portanto a endurecer, e com esse endurecimento o sangue pesado é empurrado com mais força. Seu movimento aumenta e logo ele se vê prisioneiro dessa agitação que caracteriza a mania. 57. Assim, passa-se naturalmente da imagem de um congestionamento imóvel para as da seca, da dureza, do movimento acentuado, e isto por um encadeamento no qual os princípios da mecânica clássica são, a cada momento, dobrados, desviados, falseados pela fidelidade a temas imaginários, que são os verdadeiros organizadores dessa unidade funcional. A seguir, outras imagens virão acrescentar-se, porém não terão mais um papel constituinte, funcionarão apenas como outras tantas variações interpretativas do tema de uma unidade duravante adquirida. Disso é testemunho, por exemplo, a explicação que Spengler propõe para a alternância entre mania e melancolia, cujo modelo ele retira da pilha elétrica. De início, haveria uma concentração do poder nervoso e de seu fluido nesta ou naquela região do sistema. Apenas esse setor é excitado, permanecendo o resto em estado de dormência. É a fase melancólica. Mas quando esta atinge um certo grau de intensidade, esta carga local se espalha bruscamente por todo o sistema por ela violentamente agitado durante um certo tempo, até que a descarga seja completada. É o episódio maníaco. 58. Neste nível de elaboração, a imagem é demasiado complexa e demasiado completa, é emprestada de um modelo demasiado distante para servir como organizadora na percepção da unidade patológica. Pelo contrário, ela é convocada pela percepção que repousa por sua vez em imagens unificantes, porém bem mais elementares. São elas que estão secretamente presentes no texto do Dictionary de James, um dos primeiros autores nos quais o ciclo maníaco-depressivo é dado como verdade de observação, como unidade facilmente legível para uma percepção liberada.
É absolutamente necessário reduzir a melancolia e a mania a uma única espécie de doença e, consequentemente, examiná-las conjuntamente, pois verificamos em nossas experiências e observações cotidianas que uma e outra têm a mesma origem e a mesma causa. As observações mais exatas e a experiência de todos os dias confirmam a mesma coisa, pois vemos que os melancólicos, sobretudo aqueles nos quais esta disposição é inveterada, tornam-se facilmente maníacos. E quando a mania cessa, a melancolia recomeça, de modo que a ida e volta de uma para a outra conforme certos períodos. Portanto, aquilo que se constituiu, no século XVIII, sob o efeito do trabalho das imagens, é uma estrutura perceptiva, e não um sistema conceitual ou mesmo um conjunto de sintomas. Prova é que, tal como numa percepção, deslizamentos qualitativos poderão ocorrer sem que se altere a figura de conjunto. Assim, Cullen descobrirá na mania, tal como na melancolia, um objeto principal do delírio e, inversamente, atribuirá à melancolia um tecido mais seco e mais firme da substância medular do cérebro. O essencial não é que o trabalho se realize da observação à construção de imagens explicativas. Pelo contrário, o essencial é que as imagens asseguraram o papel inicial de síntese, que sua força de organização tenha tornado possível uma estrutura de percepção onde, enfim, os sintomas poderão assumir seu valor significativo e organizar-se como presença visível da verdade. 3. Histeria e hipocondria. A respeito, dois problemas se colocam. 1. Em que medida é legítimo tratá-las como doenças mentais, ou pelo menos como formas da loucura? 2. Temos o direito de tratá-las juntas, como se formassem um par virtual, semelhante ao constituído antes pela mania e pela melancolia. O rápido exame das classificações basta para nos convencer. A hipocondria nem sempre figura ao lado da demência e da mania. A histeria só muito raramente ocorre. Platério não fala nem de uma nem da outra quando aborda as lesões dos sentidos. E ao final da era clássica, Cullen as classificará ainda numa categoria que não é a das vesânias. A hipocondria, nas adinamias ou doenças que consistem numa fraqueza ou perda do movimento nas funções vitais ou animais. A histeria, entre as afecções espasmódicas das funções naturais. Além do mais, é raro, nos quadros nosográficos, que essas duas doenças sejam agrupadas numa vizinhança lógica, ou mesmo aproximada, sob a forma de uma oposição. Salvages classifica a hipocondria entre as alucinações que caminham apenas sobre a saúde, a histeria entre as formas da convulsão 63. Linné utiliza a mesma divisão. Não são eles fiéis, um e outro, aos ensinamentos de Willis, que havia estudado a histeria em seu livro de morbis convulsivas, e a hipocondria na parte do De Anima Brutorum, que tratava das doenças da cabeça, dando-lhe um nome de passio cólica. Trata-se com efeito de duas doenças bem diferentes. Num caso, os espíritos superaquecidos são submetidos a impulsos recíprocos que poderiam fazer crer que explodirão, suscitando esses movimentos irregulares ou preternaturais cuja figura insensata forma a convulsão histérica. Na passio cólica, pelo contrário, os espíritos são irritados em virtude de uma matéria que lhes é hostil e mal adequada, infesta et improportionata. Com isso, provoca perturbações, irritações, corrugationes nas fibras sensíveis. Willis aconselha a não deixar-se surpreender por certas analogias de sintomas. Sem dúvida observaram-se convulsões produzir dores, como se o movimento violento da histeria pudesse provocar os sofrimentos da hipocondria. Mas as semelhanças são enganosas. Non eadem cerimonio diversa materis est. Mas, sob essas distinções constantes dos nosógrafos, um lento trabalho está se realizando, que tende cada vez mais a assimilar a histeria e a hipocondria como duas formas de uma única e mesma doença. Richard Blackmore publica em 1725 um Treatise of Spleen and Vapors, or Hypochondriacal and Hysterical Affections. Nele as duas doenças são definidas como duas variedades de uma única afecção, quer uma constituição morbífica dos espíritos, quer uma disposição para sair de seus reservatórios e consumir-se. Em Witt, em meados do século XVIII, a assimilação é escorreita. O sistema dos sintomas é, doravante, idêntico. Um sentimento extraordinário de frio e calor, as dores em diferentes partes do corpo, as síncopes e as convulsões vaporosas.
a catalepsia e o tétano, ventos no estômago e nos intestinos, um apetite insaciável para os alimentos, vômitos de matéria negra, fluxo súbito e abundante de urina pálida, límpida, marasmo ou atrofia nervosa, asma nervosa ou espasmódica, tosse nervosa, palpitações do coração, variações do pulso, males e dores de cabeça periódicos, vertigens e tonturas, diminuição e enfraquecimento da visão, desencorajamento, abatimento, melancolia ou mesmo loucura, pesadelo ou íncubo. Por outro lado, a histeria e a hipocondria alcançam lentamente, no decorrer da era clássica, o domínio das doenças do espírito. Mead ainda podia escrever, a respeito da hipocondria, morbus totius corporis est. E é preciso atribuir ao texto de Willis sobre a histeria seu justo valor. Entre as doenças das mulheres, a paixão histérica goza de tão mau renome que, à maneira do Semi-Damnati, ela tem de carregar os erros de inúmeras outras afecções. Se uma doença de natureza desconhecida e de origem oculta se produz numa mulher de tal modo que sua causa foge ao conhecimento e a indicação terapêutica é incerta, logo acusamos a má influência do útero que, na maior parte do tempo, não é responsável, e a respeito de um sintoma não habitual declaramos que ele oculta algo de histérico, e aquilo que tantas vezes foi o subterfúgio de tanta ignorância consideramos como objeto de nossos cuidados e nossos remédios. Por mais que isto desgoste aos comentadores tradicionais desse texto inevitavelmente citado em todo estudo sobre a histeria, isso não significa que Willis não tenha suposto uma ausência de fundamento orgânico nos sintomas da paixão histérica. Diz apenas, e de modo explícito, que a noção de histeria recolhe todos os fantasmas, não daquele que é ou que se crê um doente, mas do médico ignorante que faz de conta que conhece a situação. O fato de a histeria ser classificada por Willis entre as doenças da cabeça não significa, só por isso, que ele a tenha transformado numa perturbação do espírito, mas apenas que ele atribui a origem dela a uma alteração na natureza, na origem e em todo o primeiro trajeto dos espíritos animais. No entanto, ao final do século XVIII, hipocondria e histeria figurarão, quase sem problemas, no brasão da doença mental. Em 1755, Alberti publica em Halle sua dissertação de Morbis Imaginareis Hypochondriacorum. E Liotard, embora defina a hipocondria pelo espasmo, reconhece que o espírito é tão ou talvez mais afetado que o corpo. Essa é a razão pela qual o termo hipocondríaco se tornou quase um xingamento, pelo que os médicos que querem agradar evitam servir-se dele. Quanto à histeria, Rowley não lhe atribui uma realidade orgânica, pelo menos em sua definição inicial, inscrevendo-a desde logo na patologia da imaginação. Esta doença, na qual as mulheres inventam, exageram e repetem todos os diferentes absurdos de que é capaz uma imaginação desregrada, por vezes tornou-se epidêmica e contagiosa. Há, portanto, duas linhas de evolução essenciais, na era clássica, para a histeria e a hipocondria. Uma que as aproxima até a formação de um conceito comum que será o de doença dos nervos, outra, que desloca sua significação e seu suporte patológico tradicional, suficientemente indicado por seu nome, e que tende a integrá-las aos poucos no domínio das doenças do espírito, ao lado da mania e da melancolia. Mas esta integração não se faz, como na mania e na melancolia, ao nível de qualidades primitivas, percebidas e sonhadas em seus valores imaginários. Lidamos aqui com um tipo bem diferente de integração. Os médicos da época clássica bem que tentaram descobrir as qualidades próprias da histeria ou da hipocondria. Mas nunca chegaram a perceber essa coerência, essa coesão qualitativa que deu seu perfil singular à mania e à melancolia. Todas as qualidades foram contraditoriamente invocadas, anulando-se umas às outras e deixando inteiro o problema referente ao que são, em sua natureza profunda, essas duas doenças. Muito frequentemente, a histeria foi entendida como o efeito de um calor interno que espalha através do corpo uma efervescência, uma ebulição ininterruptamente manifestada por convulsões e espasmos. Esse calor não será parente do ardor amoroso ao qual a histeria é tão frequentemente associada, nas moças à procura de marido e nas jovens viúvas que perderam o seu. A histeria é ardorosa por natureza. Seus signos remetem muito mais facilmente a uma imagem do que a uma doença.
Esta imagem foi esboçada por Jacques Ferrand no começo do século XVII, com toda a sua exatidão material. Em sua maladie d'amour ou melancolia erotique, ele se compraz no reconhecimento de que as mulheres se veem mais frequentemente desvairadas pelo amor do que os homens, mas com que arte sabem dissimulá-lo. Seus rostos são semelhantes a alambiques gentilmente pousados sobre suas bases, sem que se veja o fogo por fora, mas se olhardes sob o alambique e puserdes a mão no coração das damas, encontrareis em ambos os lugares um grande braseiro. Admirável imagem por seu peso simbólico, suas sobrecargas afetivas e todo o jogo de suas referências imaginárias. Bem depois de Ferrand, reencontramos o tema qualitativo dos calores úmidos para a caracterização das destilações secretas da histeria e da hipocondria. Mas a imagem se apaga em proveito de um motivo mais abstrato. Já Nicolas Chesneau considera que a chama do alambique feminino está bem descolorida. Digo que a paixão histérica não é uma afeição simples. Devemos entender, por esse nome, vários males ocasionados por um vapor maligno que de algum modo se eleva, que é corrompido e sofre uma extraordinária efervescência. Para outros, ao contrário, o calor que sobe dos hipocôndrios é seco. A melancolia hipocondríaca é uma doença quente e seca, causada por humores da mesma qualidade. Mas alguns não percebem nenhum calor, nem na histeria nem na hipocondria. A qualidade própria dessas doenças seria, pelo contrário, a languidez e uma umidade fria própria dos humores estagnados. Penso que essas afecções, hipocondríacas e histéricas, quando têm certa duração, dependem de as fibras do cérebro e dos nervos estarem frouxas, flácidas, sem ação ou elasticidade, e do fato de o fluido nervoso ter se tornado podre sem virtudes. Nenhum texto é melhor prova dessa instabilidade qualitativa da histeria do que o livro de George Cheyne, The English Malady. Nele, a doença só mantém sua unidade de um modo abstrato, seus sintomas se espalham por regiões qualitativas diferentes e são atribuídos a mecanismos que pertencem adequadamente a cada uma dessas regiões. Tudo que é espasmo, cãibra, convulsão, decorre de uma patologia do calor simbolizada por partículas salgadas e vapores perniciosos, acres ou acrimoniosos. Todos os signos orgânicos ou psicológicos da fraqueza, pelo contrário, abatimento, síncopes, inação do espírito, entorpecimento letárgico, melancolia e tristeza, manifestam o estado das fibras que se tornaram demasiado úmidas e demasiado frouxas, sem dúvida sob o efeito de humores frios, viscosos e espessos que obstruem as glândulas e os vasos, tanto os serosos quanto os sanguíneos. Quanto às paralisias, elas significam ao mesmo tempo um esfriamento e uma imobilização das fibras, uma interrupção das vibrações, de certo modo geladas na inércia geral dos sólidos. Quanto mais a mania e a melancolia se organizam com facilidade no registro das qualidades, tanto mais dificuldade têm os fenômenos da histeria e da hipocondria para aí encontrarem seus lugares. Diante deles, também a medicina do movimento é indecisa, e suas análises igualmente instáveis. Pelo menos para toda percepção que não recusava suas próprias imagens, era bem claro que a mania se aparentava com o excesso de mobilidade, a melancolia, pelo contrário, com uma diminuição do movimento. Para a histeria, e também para a hipocondria, é difícil a escolha. Stahl opta por um engrossamento do sangue, que se torna simultaneamente tão abundante e tão espesso, que não é mais capaz de circular regularmente através da veia porta. Apresenta uma tendência para estagnar diante dela, acumulando-se aí, e advém a crise em virtude do esforço que ele faz para encontrar uma saída, seja pelas partes superiores ou pelas inferiores. Para Boerhaave, pelo contrário, como para Van Swieten, o movimento histérico se deve a uma mobilidade demasiado acentuada de todos os fluidos, que adquirem uma tal leveza, uma tal inconsistência, que se vêem perturbados pelo menor movimento. Nas constituições fracas, explica Van Swieten, o sangue se dissolve, mal se coagulando. O sérum, portanto, não terá consistência nem qualidade. A linfa se parecerá ao sérum, o mesmo acontecendo com os outros fluidos que o fornecem. Com isso, torna-se provável que a paixão histérica e a doença hipocondríaca, ditas sem matéria, dependam das disposições ou do estado particular das fibras.
É a esta sensibilidade, a esta mobilidade que se devem atribuir as angústias, os espasmos, as dores singulares que tão facilmente sentem as jovens de cores pálidas, as pessoas que se entregam demasiadamente ao estudo e à meditação. A histeria é indiferentemente móvel ou imóvel, fluida ou pesada, entregue a vibrações instáveis ou carregada de humores estagnados. Não se conseguiu descobrir o estilo próprio de seus movimentos. Mesma imprecisão nas analogias químicas. Para Lange, a histeria é um produto da fermentação, mais exatamente, da fermentação dos sais, levados a diferentes partes do corpo, com os humores que lá se encontram. Para outros, ela é de natureza alcalina. Etmoller, em compensação, acredita que os males desse gênero se inscrevem numa sequência de reações ácidas. A causa próxima disso é a crueza ácida do estômago. Como o quilo é ácido, a qualidade do sangue torna-se má. Não produz mais espíritos. A linfa é ácida, a bile sem virtude. O gênero nervoso sente uma irritação. O levedo digestivo é menos volátil e demasiado ácido. Viridet põe-se a reconstituir, a respeito dos vapores que chegam até nós, uma dialética dos álcalis e dos ácidos, cujos movimentos e encontros violentos, no cérebro e nos nervos, provocam os signos da histeria e da hipocondria. Certos espíritos animais, particularmente desatados, seriam sais alcalinos que se movimentam com muita velocidade e se transformam em vapores quando atingem um estado demasiado tênue. Mas há outros vapores que são ácidos volatilizados. A estes o éter atribui um movimento suficiente para levá-los ao cérebro e aos nervos onde, encontrando os álcalis, causam males infinitos. Estranha instabilidade qualitativa desses males histéricos e hipocondríacos, estranha confusão de suas propriedades dinâmicas e do segredo de sua química. Quanto mais a leitura da mania e da melancolia parecia simples no horizonte das qualidades, tanto mais o deciframento desses males parece hesitante. Sem dúvida, essa paisagem imaginária das qualidades, decisiva para a constituição do par mania-melancolia, permaneceu em lugar secundário na história da histeria e da hipocondria, onde o único papel que representou foi o de um cenário sempre renovado. O percurso da histeria não se constituiu, como para a mania, através de obscuras qualidades do mundo refletidas numa imaginação médica. O espaço em que ela afirmou suas dimensões é de outra natureza, é o do corpo na coerência de seus valores orgânicos e de seus valores morais. Usualmente homenageia-se Pois e Willis por terem libertado a histeria dos velhos mitos dos deslocamentos uterinos. Liebald, traduzindo, ou antes, adaptando para o século XVII o livro de Marinello, ainda aceitava, apesar de algumas restrições, a ideia de um movimento espontâneo da matriz. Se ela se move, é para estar mais à vontade. Não que faça isso por prudência, obediência ou estímulo animal, mas por um instinto natural, a fim de conservar a saúde e ter o gozo de algo deleitável. Sem dúvida, não se lhe reconhece mais a faculdade de mudar de lugar e percorrer o corpo agitando-o com sobressaltos ao sabor de sua passagem, pois ela está estreitamente anexada, por seu colo, por ligamentos, vasos, enfim pela túnica do peritônio. E no entanto pode mudar de lugar, portanto a matriz, embora estreitamente ligada às partes que descrevemos, de modo a não poder mudar de lugar, na maioria das vezes muda de lugar e faz movimentos bem acentuados e estranhos ao corpo da mulher. Esses movimentos são diversos, a saber, subida, descida, convulsões, vagabundagem, procedência. Sobe ao fígado, baço, diafragma, estômago, peito, coração, pulmão, faringe e cabeça. Os médicos da era clássica serão quase unânimes na recusa de semelhante explicação. A partir do século XVII, Pois poderá escrever, falando das convulsões histéricas. Piorum omnium num caput esse parentem, id que non per simpatiam, sed per idiopatiam. Mais exatamente, sua origem está no acúmulo dos fluidos na parte posterior do crânio, tal como um rio resulta do concurso de uma quantidade de pequenos riachos que se reúnem para formá-lo. O mesmo acontece com os senos que estão à superfície do cérebro e que terminam na parte posterior da cabeça, reunindo líquidos em virtude da posição inclinada da cabeça. O calor das partes faz então com que o líquido se esquente, atingindo a origem dos nervos. Willis, por sua vez, faz uma crítica minuciosa da explicação uterina.
É sobretudo das afecções do cérebro e do gênero nervoso que dependem todos os desarranjos e irregularidades que acontecem aos movimentos do sangue nessa doença. No entanto, todas essas análises não aboliram o tema de uma ligação essencial entre a histeria e a matriz. Mas essa ligação é concebida de outro modo, não se pensa mais nela como a trajetória de um deslocamento real através do corpo, mas como uma espécie de propagação abafada através dos caminhos do organismo e das proximidades funcionais. Não se pode dizer que a sede da doença tenha se tornado cérebro, nem que Willis tenha tornado possível uma análise psicológica da histeria. Mas o cérebro representa agora o papel de ligação e de distribuidor de um mal cuja origem é visceral. A matriz lhe dá origem tal como todas as outras vísceras. Até o final do século XVIII, até Pinel, o útero e a matriz permanecem presentes na patologia da histeria, porém graças a um privilégio de difusão pelos humores e pelos nervos, e não por um prestígio particular de sua natureza. Tal justifica o paralelismo da histeria e da hipocondria por uma curiosa aproximação entre o fluxo menstrual e as hemorroidas. Em sua análise dos movimentos espasmódicos, ele explica que o mal histérico é uma dor bastante violenta, acompanhada por tensão e compressão, que se faz sentir principalmente sob os hipocôndrios. Atribui-se-lhes o nome de mal hipocondríaco quando ataca os homens cuja natureza se esforça por libertar-se do excesso de sangue através de vômitos ou das hemorroidas. Chama-se mal histérico quando ataca as mulheres nas quais o curso das regras não é aquele que devia ser. No entanto, não existe diferença essencial entre as duas afecções. A opinião de Hoffmann está bem próxima desta, apesar de tantas diferenças teóricas. A causa da histeria está na matriz, afrouxamento e enfraquecimento, mas a sede do mal deve ser procurada, como no caso da hipocondria, no estômago e nos intestinos. O sangue e os humores vitais estagnam nas túnicas membranosas e nervosas dos intestinos. Seguem-se perturbações no estômago, que daí se espalham pelo corpo todo. No próprio centro do organismo, o estômago serve de ligação e distribui os males que provêm das cavidades interiores e subterrâneas do corpo. Não se duvida de que as afecções espasmódicas sentidas pelos hipocondríacos e pelos histéricos têm sua sede nas partes nervosas e, sobretudo, nas membranas do estômago e dos intestinos, de onde são comunicadas, através do nervo intercostal, para a cabeça, peito, rins, fígado e para todos os órgãos principais do corpo. O papel que Hoffmann atribui aos intestinos, ao estômago e ao nervo intercostal é significativo da maneira pela qual se coloca o problema na era clássica. Não se trata tanto de escapar à velha localização uterina, mas de descobrir o princípio e as vias do percurso de um mal diverso, polimorfo e assim disperso através do corpo. É necessário explicar o mal que tanto pode atingir a cabeça quanto as pernas, traduzir-se por uma paralisia ou por movimentos desordenados, que pode acarretar a catalepsia ou a insônia. Um mal, em suma, que percorre o espaço corporal com tal rapidez e graças a tais artimanhas que está virtualmente presente no corpo inteiro. Inútil insistir na mudança de horizonte médico que se efetuou de Marinello a Hoffmann. Nada mais subsiste dessa famosa mobilidade atribuída ao útero, que figurara constantemente na tradição hipocrática. Nada, a não ser um certo tema que aparece tanto melhor agora que não mais é retido numa única teoria médica, mas que persiste idêntico na sucessão dos conceitos especulativos e dos esquemas da explicação. Esse tema é o de um transtorno dinâmico do espaço corporal, de uma ascensão dos poderes inferiores que, por muito tempo coagidos e como que congestionados, entram em agitação, põem-se a ferver e acabam por espalhar sua desordem, com ou sem intermediação do cérebro, pelo corpo todo. Esse tema permaneceu mais ou menos imóvel até o começo do século XVIII, apesar da reorganização completa dos conceitos fisiológicos. E, coisa estranha, é no decorrer do século XVIII, sem que tenha havido uma transformação teórica ou experimental na patologia, que o tema vai bruscamente alterar-se, mudar de sentido, que uma dinâmica do espaço corporal vai ser substituída por uma moral da sensibilidade. É então, e somente então, que as noções de histeria e de hipocondria vão mudar de direção, e entrar definitivamente para o mundo da loucura. É necessário agora tentar recompor a evolução do tema, em cada uma de suas etapas. 1.
Uma dinâmica da penetração orgânica e moral. 2. Uma fisiologia da continuidade corporal. 3. Uma ética da sensibilidade nervosa. Se o espaço corporal é percebido como um conjunto sólido e contínuo, o movimento desordenado da histeria e da hipocondria só poderá provir de um elemento ao qual sua extrema finura e incessante imobilidade permitem penetrar no lugar ocupado pelos próprios sólidos. Como diz Guimoré, os espíritos animais, em virtude de sua tenuidade ígnea, podem penetrar mesmo nos corpos mais densos e mais compactos, e, por causa de sua atividade, podem penetrar todo o microcosmo num único instante. Os espíritos, se sua modalidade é exagerada, se sua penetração se faz de modo desordenado e de maneira intempestiva em todas as partes do corpo às quais não se destinam, provocam 1000 signos diversos de perturbações. A histeria, para Guimoré como para Willis, seu adversário, e também para Sidenion, é a doença de um corpo que se tornou indiferentemente penetrável a todos os esforços dos espíritos, de modo que a ordem interna dos órgãos se substitui o espaço incoerente das massas submetidas passivamente a um movimento desordenado dos espíritos. Esses deslocam-se impetuosamente e em grande quantidade para esta ou aquela parte, ali causando espasmos ou mesmo dores, e perturbam a função dos órgãos, tanto dos que abandonam quanto daqueles a que se dirigem, uns e outros não podendo deixar de sofrer prejuízos em virtude dessa desigual distribuição dos espíritos, que é inteiramente contrária às leis da economia animal. O corpo histérico oferece-se assim a essa spiritum ataxia que, fora de toda lei orgânica e de toda necessidade funcional, pode apoderar-se sucessivamente de todos os espaços disponíveis do corpo. Os efeitos variam segundo as regiões atingidas, e o mal, indiferençado desde a fonte pura de seu movimento, assume figuras diversas segundo os espaços que atravessa e as superfícies nas quais vem a aflorar, tendo-se acumulado nos ventres, jogam-se aos montes e com impetuosidade sobre os músculos da laringe e da faringe, produzindo espasmos em toda a extensão percorrida e causando no ventre uma inchação que se assemelha a uma grande bolha. Um pouco mais acima, a afecção histérica, jogando-se sobre o cólon e sobre a região abaixo da cova do coração, causa uma dor insuportável que se assemelha à paixão ilíaca. Se subir ainda mais, o mal se joga sobre as partes vitais e causa uma palpitação tão violenta do coração, que o doente não mais duvida de que os assistentes devem estar ouvindo o barulho que faz o coração batendo contra as costelas. Enfim, se ela ataca a parte exterior da cabeça, entre o crânio e o pericrânio, permanecendo parada no único lugar, causa uma dor insuportável acompanhada por enormes vômitos. Cada parte do corpo determina por si só, e em virtude de sua natureza própria, a forma do sintoma que vai produzir-se. A histeria aparece assim como a mais real e a mais enganosa das doenças. Real porque se baseia no movimento dos espíritos animais. Ilusória, porque faz nascer sintomas que parecem provocados por uma perturbação inerente aos órgãos, enquanto estes são apenas a formalização, ao nível desses órgãos, de uma perturbação central ou, antes, geral. É a desordem da mobilidade interna que assume, à superfície do corpo, o aspecto de um sintoma regional. Realmente atingido pelo movimento desordenado e excessivo dos espíritos, o órgão imita sua própria doença. A partir de um vício do movimento no espaço interior, ele finge uma perturbação que na verdade seria sua mesmo. Desse modo, a histeria imita quase todas as doenças que ocorrem no gênero humano, pois, seja em que parte do corpo for que ela se encontra, produz logo os sintomas que são próprios dessa parte, e se um médico não tem muita sagacidade e experiência, facilmente se enganará e atribuirá a uma doença essencial e própria desta ou daquela parte os sintomas que dependem unicamente da afecção histérica. Artifícios de um mal que, percorrendo o espaço corporal sob a forma homogênea do movimento, manifesta-se sob rostos específicos. Mas espécie, aqui, não é essência. É um fingimento do corpo. Quanto mais facilmente penetrável for o espaço interior, mais frequente será a histeria, e múltiplos serão os seus aspectos. Mas se o corpo é firme e resistente, se o espaço interior é denso, organizado e solidamente heterogêneo em suas diferentes regiões, os sintomas da histeria são raros e seus efeitos permanecerão simples.
não é exatamente isso que separa a histeria feminina da masculina ou, se preferir, a histeria da hipocondria. Com efeito, nem os sintomas, nem mesmo as causas constituem um princípio de separação entre as doenças, mas a solidez espacial do corpo, apenas isso, e por assim dizer a densidade da paisagem interior, além do homem que se pode chamar de exterior e que é composto por partes que estão no domínio dos sentidos. Existe um homem interior formado pelo sistema dos espíritos animais e que só os olhos do espírito podem ver. Este último, intimamente ligado e por assim dizer unido à constituição corporal, é mais ou menos desorganizado em seu estado conforme os princípios que formam a máquina tiverem recebido mais ou menos firmeza da natureza. É por isso que essa doença ataca muito mais as mulheres do que os homens, porque elas têm uma constituição mais delicada, menos firme, porque levam uma vida mais mole por estarem acostumadas às voluptuosidades ou comodidades da vida e a não sofrer. E já, nas linhas desse texto, essa densidade espacial nos oferece um de seus sentidos. É que ela é, também, densidade moral. A resistência dos órgãos à penetração desordenada dos espíritos constitui talvez uma só e mesma coisa com essa força da alma que faz imperar a ordem nos pensamentos e nos desejos. Esse espaço interior que virou permeável e poroso é, no fundo, apenas um afrouxamento do coração. O que explica o fato de tão poucas mulheres serem histéricas quando estão acostumadas a uma vida dura e laboriosa, mas que estão fortemente inclinadas ao histerismo quando levam uma existência frouxa, ociosa, luxuosa e relaxada, ou quando algum pesar vem abater seu ânimo. Quando as mulheres me consultam sobre alguma doença cuja natureza não sei determinar, pergunto se o mal de que se queixam não se faz sentir quando se sentem pesarosas. Se confessam que sim, tenho plena certeza de que a doença é uma afecção histérica. E eis, numa nova fórmula, a velha intuição moral que fizera da matriz, desde Hipócrates e Platão, um animal vivo e eternamente móvel e organizara a disposição espacial de seus movimentos. Esta intuição percebia na histeria a agitação irreprimível dos desejos daqueles que não têm a possibilidade de satisfazê-los nem a força de dominá-los. A imagem do órgão feminino que subia até o peito e a cabeça dava uma expressão mítica a uma transformação na grande tripartição platônica e na hierarquia que devia fixar-lhe a imobilidade. Em Sidênion, nos discípulos de Descartes, a intuição moral é idêntica, mas a paisagem espacial na qual ela vem exprimir-se mudou. A ordem vertical e hierática de Platão foi substituída por um volume, que é percorrido por incessantes móveis, cuja desordem não é mais exatamente revolução de baixo para cima, mas turbilhão sem lei no espaço transtornado. Esse corpo interior que Sidênion procurava penetrar com os olhos do espírito não é o corpo objetivo que se oferece ao olhar pálido de uma observação neutralizada. É o lugar onde vem encontrar-se uma certa maneira de imaginar o corpo, de decifrar seus movimentos interiores, e uma certa maneira de aí investir valores morais. O devir se realiza, o trabalho se faz ao nível dessa percepção ética. É nela que se vêem curvar as imagens, sempre dobráveis, da teoria médica. É nela igualmente que os grandes temas morais conseguem formular e aos poucos alterar sua figura inicial. Esse corpo penetrável deve, no entanto, ser um corpo contínuo. A dispersão do mal através dos órgãos é apenas o outro lado de um movimento de propagação que lhe permite passar de um para outro e afetá-lo sucessivamente. Se corpo do doente hipocondríaco ou histérico é um corpo poroso, separado de si mesmo, afrouxado pela invasão do mal, esta invasão só pode efetuar-se graças ao apoio de uma certa continuidade espacial. O corpo no qual circula a doença deve ter outras propriedades diferentes das do corpo no qual aparecem os sintomas dispersos do doente. Problema que assombra a medicina do século XVIII. Problema que vai fazer da hipocondria e da histeria doenças do gênero nervoso, isto é, das doenças idiopáticas do agente geral de todas as simpatias. A fibra nervosa é provida de notáveis propriedades, que lhe permitem assegurar a integração dos elementos mais heterogêneos. Já não é surpreendente que, encarregados de transmitir as impressões mais diversas, os nervos estejam por toda parte, e em todos os órgãos, de uma mesma natureza.
O nervo cujo desenvolvimento no fundo do olho torna adequado a percepção da impressão de uma matéria tão sutil quanto a luz, e aquele que, no órgão da audição, torna-se sensível às vibrações dos corpos sonoros, em nada diferem, em sua natureza, daqueles que servem às sensações mais grosseiras, tais como o tato, o paladar e o olfato. Esta identidade de natureza, sob funções diferentes, assegura a possibilidade de uma comunicação entre os órgãos localmente mais afastados, os mais dessemelhantes fisiologicamente. Essa homogeneidade nos nervos do animal, junto com as comunicações multiplicadas que conservam em conjunto, estabelece entre os órgãos uma harmonia que frequentemente faz com que uma ou várias partes participem das afecções daquelas que estão lesadas. No entanto, o que é ainda mais admirável é que uma fibra nervosa pode às vezes conduzir à incitação do movimento voluntário e à impressão deixada sobre o órgão dos sentidos. Tissot concebe esse duplo funcionamento numa única e mesma fibra como a combinação de um movimento ondulatório, para a incitação voluntária, é o movimento de um fluido encerrado num reservatório flexível, numa bexiga por exemplo, que eu apertaria e faria o líquido sair por um tubo, e de um movimento corpuscular, para a sensação, é o movimento de uma sequência de esferas de marfim. Desse modo, sensação e movimento podem produzir-se ao mesmo tempo no mesmo nervo. Toda tensão ou todo afrouxamento na fibra alterará ao mesmo tempo os movimentos e as sensações, como podemos verificar em todas as doenças dos nervos. No entanto, apesar de todas essas virtudes unificadoras do sistema nervoso, tem ele certeza de que se pode explicar, através da rede real de suas fibras, a coesão das perturbações tão diversas que caracterizam a histeria ou a hipocondria. Como imaginar a ligação entre os signos que, de uma extremidade à outra do corpo, traem a presença de uma afecção nervosa? Como explicar, e elaborando que linha de encadeamento, que em algumas mulheres delicadas e muito sensíveis um perfume embriagador ou o relato muito vivo de um evento trágico, ou ainda a visão de uma luta, causem tamanha impressão que elas são acometidas de síncope ou têm convulsões? É inútil procurar. Não há nenhuma ligação precisa dos nervos, nenhum caminho traçado desde logo, mas apenas uma ação à distância, que provém antes da ordem de uma solidariedade fisiológica. É que as diferentes partes do corpo possuem uma faculdade bem determinada que ou é geral, e se estende a todo o sistema da economia animal, ou é particular, isto é, exerce-se sobre principalmente certas partes. Esta propriedade, muito diferente da faculdade de sentir e da faculdade de mover-se, permite aos órgãos entrar em correspondência, sofrer juntos, reagir a uma excitação ainda que longínqua, é a simpatia. De fato, Witt não consegue nem isolar a simpatia no conjunto do sistema nervoso, nem defini-la estritamente com relação à sensibilidade e ao movimento. A simpatia só existe nos órgãos na medida em que é recebida através dos nervos. É tanto mais acentuada quanto maior for a mobilidade 97 daqueles, e ao mesmo tempo é uma das formas da sensibilidade. Toda simpatia, todo consenso pressupõe um sentimento e, por conseguinte, só pode ocorrer através da mediação dos nervos, únicos instrumentos por meio dos quais se efetua a sensação. Mas o sistema nervoso não é mais invocado aqui para explicar a transmissão exata de um movimento ou de uma sensação, mas para justificar, em seu conjunto e em sua massa, a sensibilidade do corpo em relação a seus próprios fenômenos e esse eco que ele se oferece a si mesmo através dos volumes de seu espaço orgânico. As doenças dos nervos são essencialmente perturbações da simpatia. Elas pressupõem um estado de alerta geral do sistema nervoso que torna cada órgão suscetível de entrar em simpatia com qualquer outro, num tal estado de sensibilidade do sistema nervoso. As paixões da alma, os erros contra o regime, as prontas alternativas do calor e do frio ou do peso e da umidade da atmosfera, farão surgir, muito facilmente, os sintomas morbíficos, de modo que com tal constituição não se gozará de uma saúde sólida ou constante. Mas normalmente se sentirá uma sucessão contínua de dores mais ou menos grandes. Sem dúvida essa sensibilidade exasperada é compensada por zonas de insensibilidade, como que de sono. De um modo geral, os doentes histéricos são aqueles nos quais essa sensibilidade interna é a mais requintada, enquanto nos hipocondríacos é relativamente abafada. E as mulheres pertencem sem dúvida à primeira categoria.
Não é a matriz, junto com o cérebro, o órgão que mantém mais simpatias com o conjunto do organismo? Basta citar o vômito que em geral acompanha a inflamação da matriz, as náuseas e o apetite desregrado que se seguem à concepção, a constrição do diafragma e dos músculos do abdômen na época do parto, a dor de cabeça, o calor e as dores nas costas, as cólicas dos intestinos que se fazem sentir quando se aproximam as regras. Todo o corpo feminino é marcado pelos caminhos, obscuros mas estranhamente retos, da simpatia. Ele mantém sempre uma estranha cumplicidade consigo mesmo, ao ponto de constituir, para as simpatias, como que um lugar de privilégio absoluto. De uma extremidade à outra de seu espaço orgânico, ele encerra uma eterna possibilidade de histeria. A sensibilidade simpática de seu organismo, que se irradia através de todo o corpo, condena a mulher a essas doenças dos nervos chamadas vapores. As mulheres nas quais o sistema tem em geral mais mobilidade que nos homens estão mais sujeitas às doenças nervosas, que nelas são também mais consideráveis. Ivete assegura ter testemunhado que a dor de dentes causava a uma jovem, cujos nervos eram fracos, convulsões e uma insensibilidade que duravam várias horas e se renovavam quando a dor se tomava mais aguda. As doenças dos nervos são doenças da continuidade corporal. Um corpo bem próximo de si mesmo, bem íntimo com cada uma de suas partes, um espaço orgânico que é, de certo modo, estranhamente estreito, eis o que se tornou o tema comum à histeria e à hipocondria. A aproximação do corpo consigo mesmo assume, em alguns, o aspecto de uma imagem precisa, demasiado precisa, como o célebre endurecimento do gênero nervoso descrito por Pomé. Semelhantes imagens ocultam o problema, mas não o suprimem e tampouco impedem que o trabalho prossiga. Esta simpatia, no fundo, é uma propriedade oculta em cada órgão, esse sentimento de que falava Sheine, ou uma propagação real ao longo de um elemento intermediário. E a proximidade patológica que caracteriza as doenças nervosas, é ela uma exasperação desse sentimento ou uma mobilidade maior desse corpo intersticial? Fato curioso, mas sem dúvida característico do pensamento médico do século XVIII, na época em que os fisiólogos se esforçam por determinar mais de perto as funções e o papel do sistema nervoso, sensibilidade e irritabilidade, sensação e movimento, os médicos utilizam confusamente essas noções na unidade indistinta da percepção patológica, articulando-as conforme um esquema bem diferente daquele proposto pela fisiologia. Sensibilidade e movimento não se distinguem. Tissot explica que a criança é ainda mais sensível que qualquer outra pessoa porque tudo nela é mais leve e mais móvel. 102. A irritabilidade, no sentido em que a ler entendia uma propriedade da fibra nervosa, é confundida com a irritação, entendida como estado patológico de um órgão provocado por uma excitação prolongada. Admitir-se-á portanto que as doenças nervosas são estados de irritação ligados à mobilidade excessiva da fibra. Vêem-se às vezes pessoas nas quais a menor causa móvel ocasiona movimentos bem mais consideráveis do que os que ela produz em pessoas bem constituídas. Elas não podem suportar a menor impressão estranha. O menor som, a luz mais fraca produz sintomas extraordinários. Nessa ambiguidade voluntariamente conservada da noção de irritação, a medicina do fim do século XVIII pode com efeito mostrar a continuidade entre a disposição, irritabilidade, e o evento patológico, irritação. Mas ela pode também manter, ao mesmo tempo, o tema de uma perturbação própria de um órgão que se ressente, mas numa singularidade que lhe é própria, de uma afecção geral. É a sensibilidade própria do órgão que assegura essa comunicação, apesar de tudo descontínua, e a ideia de uma propagação no organismo de uma mesma perturbação que pode atingi-lo em cada uma de suas partes, é a mobilidade da fibra que assegura essa continuidade, apesar das formas diversas que ela assume nos órgãos. Mas se a noção de fibra irritada tem realmente esse papel de confusão ordenada, ela permite, por outro lado, na patologia, uma distinção decisiva. De um lado, os doentes nervosos são os mais irritáveis, isto é, os mais sensíveis, tenuidade da fibra, delicadeza do organismo, mas também uma alma facilmente impressionável, coração inquieto, simpatia demasiado acentuada por tudo o que ocorre à sua volta. Esta espécie de ressonância universal, ao mesmo sensação e mobilidade, constitui a determinação primeira da doença.
As mulheres que têm a fibra frágil, que se empolgam facilmente, em sua ociosidade, com movimentos vivos de sua imaginação, são mais frequentemente atingidas pelos males dos nervos do que o homem, mais robusto, mais seco, mais consumido pelo trabalho. Mas este excesso de irritação tem de particular o fato de que, em sua vivacidade, ele atenua, e às vezes acaba por apagar, as sensações da alma. Como se a sensibilidade do próprio órgão nervoso fizesse transbordar a capacidade que a alma tem de sentir e confiscasse para seu exclusivo proveito a multiplicidade de sensações que sua extrema mobilidade suscita. O sistema nervoso está em tal estado de irritação e reação que é então incapaz de transmitir à alma aquilo que sente. Todas suas características são desordenadas. Ele não mais as entende. Assim se esboça a ideia de uma sensibilidade que não é sensação, e de uma relação inversa entre essa delicadeza, que é tanto da alma quanto do corpo, e uma certa dormência da sensação que impede os abalos nervosos de chegar até a alma. A inconsciência da histeria é apenas o outro lado de sua sensibilidade. É esta relação, que a noção de simpatia não podia definir, que foi trazida por este conceito de irritabilidade, no entanto bem pouco elaborado e tão confuso ainda no pensamento dos patologistas. Mas por isso mesmo a significação moral das doenças nervosas se altera profundamente. Enquanto os males dos nervos tinham sido associados aos movimentos orgânicos das partes inferiores do corpo, mesmo pelos caminhos múltiplos e confusos da simpatia, situavam-se eles no interior de uma certa ética do desejo, configuravam a revanche de um corpo grosseiro. Ficava-se doente de uma violência demasiado grande. Doravante, fica-se doente por sentir demais. Padece-se de uma solidariedade excessiva com todos os seres vizinhos. Não se é mais forçado por uma natureza secreta, é-se vítima de tudo aquilo que, na superfície do mundo, solicita o corpo e a alma. E por tudo isso se é ao mesmo tempo mais inocente e mais culpado. Mais inocente porque se é levado, por toda a irritação do sistema nervoso, numa inconsciência tanto maior quanto se está mais doente. Contudo mais culpado, e bem mais, uma vez que tudo aquilo a que nos tínhamos apegado no mundo, a vida que se levava, as afeições tidas, as paixões e as imaginações que se cultivaram com demasiada complacência, vem fundir-se na irritação dos nervos, aí encontrando ao mesmo tempo seu efeito natural e seu castigo moral. Toda a vida acaba por ser julgada a partir desse grau de irritação. Abuso das coisas não naturais 106, vida sedentária das cidades, leitura de romances, espetáculos de teatro, zelo imoderado pelas ciências, paixão demasiado acentuada pelo sexo ou esse hábito criminoso, tão repreensível na moral quanto prejudicial ao físico. A inocência do doente dos nervos que nem mesmo sente, mas a irritação de seus nervos é no fundo o justo castigo por uma culpa mais profunda, a que fez com que preferisse um mundo à natureza. Terrível estado. É o suplício de todas as almas efeminadas que a inação precipitou em volúpias perigosas e que, para furtarem-se aos trabalhos impostos pela natureza, abraçaram todos os fantasmas da opinião. Assim são os ricos, punidos pelo uso deplorável que fazem de suas fortunas. Eis-nos às vésperas do século XIX. A irritabilidade da fibra terá sua destinação fisiológica e patológica. O que ela no momento firma no domínio dos males dos nervos é, apesar de tudo, algo bem importante. De um lado, é a assimilação completa da histeria e da hipocondria às doenças mentais. Através da distinção capital entre sensibilidade e sensação, elas entram nesse domínio do desatino a respeito do qual vimos que era caracterizado pelo momento essencial do erro e do sonho, isto é, da cegueira. Enquanto os vapores eram convulsões ou estranhas comunicações simpáticas através do corpo, enquanto conduziam ao desmaio e à perda de consciência, não eram loucura. Mas quando o espírito se torna cego para os próprios excessos de sua sensibilidade, aí aparece a loucura. De outro lado, no entanto, ela dá à loucura todo um conteúdo de culpabilidade, de sanção moral, de justo castigo que não era próprio da experiência clássica. Ela sobrecarrega o desatino com todos seus novos valores. Ao invés de fazer da cegueira a condição de possibilidade de todas as manifestações da loucura, ela a descreve como o efeito psicológico de uma falta moral. E com isso está comprometido aquilo que havia de essencial na experiência do desatino.
O que era cegueira vai tornar-se inconsciência, o erro se tornará falta. E tudo que se designava na loucura a paradoxal manifestação do não ser se tornará castigo natural por um mal moral. Em suma, toda esta hierarquia vertical, que constituía a estrutura da loucura clássica desde o ciclo das causas materiais até a transcendência do delírio, cai agora e se espalha na superfície de um domínio que será ocupado conjuntamente e logo será disputado pela psicologia e pela moral. A psiquiatria científica do século XIX tornou-se possível. É nesses males dos nervos e nessas histerias, que logo excitarão sua ironia, que ela encontra sua origem.